Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez com um episódio do IntubaCast. E episódio esse super esperado, porque já recebi vários pedidos aí de fazer um belíssimo podcast, uma entrevista com esse médico que eu particularmente sou fã e acompanho o trabalho dele. Não apenas o trabalho profissional, mas admiro também os valores que ele tem com a família, é um cara muito família. Vamos dar as boas-vindas para o doutor, professor Paulo Musi. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem, Thiago, bem-vindo. Nós vamos conversar hoje e eu quero trazer aqui histórias legais sobre toda a trajetória que o doutor Paulo Musi teve para chegar hoje na atuação profissional dele hoje. Professor, eu queria que o senhor falasse, por favor, as suas áreas de atuação hoje em dia. Como é que você está trabalhando profissionalmente hoje? Eu tenho especialidade em ortopedia e medicina esportiva. Eu tenho as duas especialidades, né, registradas no CRM. E dentro delas, eu trabalho com aquilo que é medicina esportiva de uma forma muito ampla, que é atender o meu paciente desde o desejo de começar a treinar até o me machuquei e agora o que eu faço. Eu acho que me traz muita satisfação pegar o paciente, né, dos dois extremos e acompanhar isso, porque o raciocínio, Thiago, ele é um só. E ele não vem necessariamente do tipo da lesão. Ele vem de quem é o seu paciente. Perfeito. Quando a gente lida com medicina esportiva, nesse nível de demanda, nesse nível de exigência do paciente, é mais importante aquilo que é o paciente naquele momento do que necessariamente uma avaliação que você faça grosseira e que você queira resolver no tapa com um guideline. Os guidelines são importantes para você ter um auxílio de decisão. Agora, você tem que ouvir o seu paciente, né? Você não vai fazer alguma coisa para uma pessoa pensando num resultado bom, se esse resultado bom ele não está dentro daquilo que a pessoa tem como valor de vida para ela. E com atletas, acho que é complicado, né, professor? Porque ele não quer parar de treinar. E você, às vezes, tem que fazer uma intervenção ali, alguma medida, e quebrar essa expectativa, às vezes, é complicado. Nem no amador, sabe, Thiago? O atleta ele não pode parar de treinar. O indivíduo que é um esportista, ele não quer parar de treinar. E isso a gente tem que entender do ponto de vista de que o esportista ele não é menos importante que o atleta. A minha visão é que ele é até mais importante do atleta, porque o atleta ele tem tudo preparado para ele poder exercer aquela atividade física no máximo de intensidade. Então, se você fala, olha, você tem que dormir, ele dorme, se você tem que comer, ele come, e assim sucessivamente, né? Por que a gente chama de atleta profissional? Você sabe para que você paga um atleta? Comer, dormir, e descansar. Não, treinar ele treina porque ele quer, ele treina porque ele gosta. Você paga ele para ele comer, dormir e descansar. É isso que você paga um atleta. Agora, o esportista, ele trabalha para poder comer, treinar e dormir a hora que der. Sim. Conciliando ainda o esporte. E porque o esporte para ele tem um valor pessoal. Né? Eu me considero um esportista. Né? Eu sou um amador no esporte que eu gosto, no esporte que eu me identifico. E eu percebo aquilo que são os sacrifícios que eu faço para poder continuar exercendo isso num nível que me satisfaça. Porque tem isso, não tem mais ou menos. E é isso que eu acho encantador no esporte. É a falta do mais ou menos. Se você vê uma pessoa que tem a adaptação para aquele esporte feita de forma maestral, você percebe que existe um apelo muito grande dessa pessoa por manter as condições que façam que isso seja possível. Então é uma pessoa que se esmera para que aquilo aconteça. Sim. Não tem ninguém que é por acaso. Né? Naquilo que eu gosto, por exemplo, que é o fitness e o fisiculturismo, né? Ninguém te dá um físico, ninguém te empresta, você não compra, você não aluga, não tem conversa. Você não empresta o teu físico para alguém e fala, transforma para mim e devolve depois, te pago 10 anos. Né? Você tem que fazer, então eu sinto muito, não é para você. Então esse apelo da necessidade da verdade absoluta, no sentido de que aquilo que é o caminho compartilhado por todos
será o caminho compartilhado, inclusive para aqueles que querem começar aquele esporte, me traz muito conforto, porque eu sei com quem eu estou falando. E eu sei que essa pessoa está me entendendo. E no consultório, o que eu tento trazer para as pessoas? Muitas pessoas se identificam, por exemplo, com a forma física. Elas entendem que elas gostariam de ter aquela identidade. Sim. Mas poucas pessoas se identificam com o estilo de vida. E aí começa o que são as tentativas de aproximação. Então, chip da beleza, dieta da moda, né, treinamento alternativo. Isso daí não se sustenta ao longo do tempo. E quando você observa a sequência das pessoas que gastaram o seu tempo fazendo isso, são aquelas pessoas que acham que o esporte não compensa, que não vale a pena o esforço e que estão completamente desmotivadas. Porque elas gastaram tudo que era força delas para começar numa coisa que começava-se, mas que não sustentava de forma nenhuma. Ou seja, ela começava uma coisa, dava errado, ela parava, começava outra, dava errado, que obviamente dava errado, né? Aquela encenação da tragédia predita, né? Você sabe que vai dar errado, mas você faz. Né? Que é o que eu falo, você falou de família, eu falo com minhas filhas. Né? Eu falo, filha, você tem... Né? Eu falo mais para mais velha, a pequena ainda ela entende mais ou menos isso, mas olha, papai fala para você que tem dois tipos de bobagem. Você tem a bobagem casual e você tem a bobagem fatal. A bobagem casual é aquela que você faz na tentativa de fazer uma coisa que pode ser que dê certo acontecer. Então, você pôs lá um ovo para cozinhar no micro-ondas, né, colocou ele inteiro, que na tua cabeça você ia fazer um ovo cozido mais fácil do que colocando na água. O ovo explodiu. Né? Foi uma bobagem eventual. Né? Você fez uma estimativa que a própria explosão no micro-ondas já te castigou, né? Porque você ficou sem o ovo e teve que limpar a porcaria que você fez. A mortal é aquela que o papai falou, vai dar errado. E aí você foi lá e fez, teimando com o papai. Essa tem castigo, porque você teimou com o papai. Né? E aí ela falou, mas às vezes então, é esse que é o às vezes. Né? E o exercício ele tem disso. Você tem as coisas que são absolutamente estranhas ao exercício, que as pessoas elas tentam encaixar. Às vezes por inocência, às vezes por interesse econômico, às vezes por falta de preparo. Acho que é muito foco no fim e o pessoal acaba esquecendo ali o processo, né? O que realmente vai levar àquele fim. E nós já sabemos isso há dezenas de anos aí, que é você se exercitar e ter uma alimentação saudável, você fazer um controle ali calórico, sendo que o pessoal foca no fim. E viver esse estilo de vida, se exercitando, se alimentando bem, não é se você faz isso uma semana ou duas, você já tem o objetivo final, né? Você tem que fazer isso por meses, quiçá por anos, dependendo, né, do estágio que a pessoa começa. Isso é frustrante, né? Eu tenho certeza que você deve também exercer aí um papel de trabalhar a mentalidade dessas pessoas para mostrar que o processo, às vezes, é demorado. Muito modestamente eu faço isso, mas eu sempre abro espaço porque eu tenho psicólogos na equipe. Perfeito. E eu identifico que às vezes as pessoas elas têm determinados entraves, Thiago, que são entraves devido a comportamentos. Então, o comportamento é um alvo do trabalho do psicólogo. E eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque o psicólogo ele aborda o comportamento com acolhimento, sabe? Sim. E às vezes a gente, na medicina, a gente aborda o comportamento um pouco com exasperação. Olha, se fizer isso, você vai morrer. E não é assim. Eu entendo. Até uma observação minha aqui, professor, porque é muito frequente, eu vejo colegas, às vezes, confundindo, meio que assim, querendo, por exemplo, sou eu anestesista e vou fazer uma avaliação de um paciente que quebrou aqui a mão. Ele se envolveu numa briga e ele quebrou aqui o quinto quirodáctilo, né? Beleza. Acaba que você chega lá, e já vi colegas fazendo isso, o que foi que aconteceu aí? Não, doutor, é porque eu fui me envolvi numa briga e tal, tava no bar e acabei dando um soco e pegou no chão. Mas rapaz, você tá brigando? Assim,
Saiba separar. Quem somos nós para julgar, para dar opinião? Não. Aliás, está no julgamento de Hipócrates, né? Não julgar. Então, o conselho que eu dou é se exima dessa parte assim de você dar a sua opinião. Se você não é solicitado, você avalia o paciente ali, não, brigou, sim, mas voltando aqui, né? Você tem hipertensão, você tem diabetes. Eu vou te dar uma visão disso que você falou e eu vou te dar um entendimento. A minha esposa, ela chama isso na área dela, que é a parte de comportamento alimentar. Ela é nutricionista, ela é só para o pessoal saber. A minha esposa ela é nutricionista e ela trabalha com transtorno alimentar, que é a parte da nutrição que mata, né? Sim. Então, anorexia, bulimia, a pessoa morre disso. Então, Exato. você tem uma classe na nutrição de nutricionistas que trabalham com essa área muito habilmente. Né? E é uma área complicada, porque a nutricionista ou nutricionista que trabalha com comportamento alimentar e lida com transtorno alimentar dessa monta, ele trabalha sempre em equipe. A nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra. Porque são pessoas que invariavelmente precisam de medicação como ajuda terapêutica para conseguir ter uma sensibilização nas sessões de psicologia e assim conseguir executar os planejamentos que os nutricionistas fazem. Né? Entenda, né? Todos eles partem do mesmo conteúdo cognitivo. Contudo, cada um exerce aquilo que é hábil. Sim, tecnicamente. Né? Então, eu não gosto muito daquela frase, cada macaco no seu galho, porque além de ser uma frase extremamente simplista, e tudo que é simplista é ignorante, né? É uma coisa que tenta criar uma situação, Thiago, como se o conhecimento ele tivesse dono, e o conhecimento não tem dono. Né? As três partes têm o conhecimento, mas é aquela história, quem é quem nisso? Né? E você tem essa divisão. E é muito interessante observar ela trabalhando. E ela fala da paternalização do paciente. Olha, por quê? Sim. E eu comparo com aquilo que eu tenho como lição de vida. Eu entendo que relações simétricas elas dão mais resultado do que relações assimétricas. Vou te dar um exemplo. Eu acredito em empatia, mas eu não acredito em caridade. A caridade é de cima para baixo. Sim. Quando você oferece uma caridade, automaticamente você está tratando essa pessoa como inferior e ela percebe isso, Thiago. Por isso que tem tanta gente que reclama, poxa, eu fui fazer aquilo por ele, que pessoa ingrata. Então, mas como que você foi fazer isso por ele? Será que você quis deixar claro que era uma caridade? Ou será que você fez isso para o seu ego e não pela pessoa? Porque tem isso também. Eu faço uma caridade por mim, porque eu preciso me sentir melhor. Eu entendo que a empatia, quando ela equaliza o indivíduo, ela traz um nível de relação mais rico. No meu consultório, meu paciente me chama pelo nome. E é engraçado isso, porque quando eu entrei na faculdade, né, tudo que eu tinha de vontade era colocar no meu janeco, Dr. Paulo Músico. E assim, você fez residência de ortopedia, bicho, que é um militarismo absurdo. Exato. Né? E aí, como é que foi? Eu chamo todos os meus ascendentes, né, de doutor. Né? Primeiro que você não é íntimo da pessoa, porque Sim. É uma forma profissional, de respeito. Né? E porque você não sabe qual que é a ideia daquela pessoa. Né? Mas do meu paciente, o que eu percebi? Né? Enquanto ele se sentir obrigado a se sentir inferior, ele vai duvidar daquilo que eu for falar para ele. Ou ele vai querer fazer do jeito dele. E pior ainda, ele vai fazer do jeito dele, não me contar, dá problema e fala que a culpa foi minha. Vira assim, como você falou, né? Aquele pai que o filho fica fazendo as coisas escondido e acaba não dando certo. Não era melhor ter compartilhado? Exato. E assim foi a minha experiência, assim, de ver como a medicina me fez crescendo do ponto de vista de ser humano, porque a gente tem esse orgulho, né? Poxa, eu tenho um orgulho gigantesco de ser médico. Eu, se eu não fosse médico, eu não faria nenhuma outra profissão. Eu venderia coco na praia. Ia me deixar feliz. Agora, ser médico me traz uma satisfação, sabe? Porque eu serei médico até o último dia da minha vida. Médico não é uma coisa que você está. É uma coisa que você é. Sim. Isso é um peso. Exatamente. Na sua casa. E meu amigo não teve uma viagem que eu fiz internacional que ninguém passou mal. Tem algum médico a bordo? E a sua mulher, não levanta o braço não levanta o braço não. Ela falou, meu marido aqui! É a primeira. Tá bom, beijo. Então, não que eu fosse me negar, mas eu também não ia falar primeiro. Sim, né? Porque aí você chega, tá lá o paciente no chão, assim, por favor, vamos pegar o material. Doutor, tem essa gás aqui, ó. E literalmente só tem essa gás. Sim, como é que você trata um cara assim?
Tanto toda vez que eu vou viajar, Thiago, eu pego um manualzinho de medicina aeroespacial e dou uma folhada. Eu tenho, ele é pequenininho, tá aqui em algum lugar. Ele é pequenininho, ele deve ter umas 120, 140 páginas. Toda vez eu pego, olho, tem que furar aqui, tá bom. Porque também tem aquela brincadeira, né? O ortopedista não é médico, mas enfim, eu já sou médico do esporte para poder ser chamado de médico. Então, médico do esporte é médico. Pronto. Só para fazer um parêntese aqui para o pessoal, o professor músico, ortopedista, também existe pós-graduação em nutrologia, né, professor? Em nutrologia. Medicina esportiva. Medicina esportiva. Mais alguma? Endócrino. Então, acho que é um ortopedista que tem uma série de agregados super vantajosos que, é que nem você falou, às vezes são visões diferentes do mesmo conhecimento, né? E você vai ficando mais completo. E entenda, Thiago, não é aquela história de querer integrar conhecimentos, é de perceber a responsabilidade. Tudo bem, quebrou um osso. O que cola osso? Parafuso? Não é, Thiago. O que cola osso é bioquímica. Né? É osteoblasto, osteoclasto. E se você vai estudar osteoblasto e osteoclasto, você tem que estudar PTH, cálcio, estradiol, desnutrição. Então você vai para cima disso. Não tem como você pode ficar confortável e delegar, tudo bem. E eu não me sinto bem delegando. Eu sou uma pessoa controladora. Né? Onde que eu vi isso? Algum comentário falando que as disciplinas cirúrgicas tendem a ter pessoas mais controladoras. Eu sou uma pessoa controladora. Né? Quando o paciente senta na minha frente, eu me sinto responsável integralmente por ela. Né? Então, me causava muito desconforto, né, abordar cirurgicamente um paciente e perceber que pacientes diferentes, sob a mesma conduta, tinham resultados completamente diferentes. Como que eu vou fazer para equalizar isso daí? Porque ele é meu paciente, então eu quero que o meu paciente ele tenha um padrão. Tudo bem, não existe ISO 9000 em medicina, claro. Né? Mas eu quero que o meu paciente ele, pelo menos tenha um padrão de chance dele. Então, cuidar da alimentação, cuidar da parte bioquímica, cuidar da parte metabólica, né? E quem sabe trazer para essa pessoa uma perspectiva de vida e saúde que seja um pouco mais enriquecedora. E você não precisa ficar falando dessas coisas que você faz. Você tem que fazer no consultório. Hoje que eu vejo a preocupação. Tem muita gente que se preocupa em falar um monte de coisa. Mas quando você vê o vamos ver do dia a dia, faz 1/10 daquilo, 1/100. Não, eu tenho isso porque eu fiz não sei o quê, papapá. Não, eu estudei em Harvard, você vai ver o cara fez um final de semana lá, ia lá, ele tira o diploma da faculdade dele e põe lá o do cursinho de Harvard que ele fez. Caramba, quem que você está querendo enganar? Sabe, isso é uma crueldade com o próprio médico que faz isso. Porque você precisa ter uma autoestima muito enfraquecida para você não ter orgulho. Da onde você estudou, dos esforços que os seus professores fizeram para passar para você aquilo que eles têm. E sabe, como professor, eu notei que você até transmite informação, você vislumbra conhecimento, mas você não outorga habilidade. E o que é a habilidade do médico? Para o clínico é o raciocínio, para o cirurgião é a arte na mão. Exato. Então, eu estava brincando ontem à noite, uma coisa que não tinha na minha época, né? Hoje, se você procurar na internet, você vai achar uns petzinhos assim, para se treinar sutura. Sei. Antes era língua de boi, ou então... Curso em língua de boi. Almofada. Na minha época eu cortava a almofada e ia suturar a almofada. Não, eu fazia aqueles pontos de cirurgia. Desculpa aí pra minha mãe. Boa, fez bem. Eu pegava aqueles pontos de cirurgião, eu amarrava tudo que era cadeira da faculdade. Então, você viu, aquele lazarento de cintura passou lá, amarrou a cadeira inteira. Lazarento. Pro museu ali, ó. Certeza que foi. É o único chifrudo que foi essa porcaria, lazarento. Então, assim, eu achei aquilo lá, falei, cara, vou comprar minha Clara, porque a Maria Clara, ela quer, a mais nova, ela quer ser dermato igual o tio. Quantos anos ela tá? 10. E meu irmão é um dermato muito competente, né? Ele fez especialização em neoplasia e em câncer, então o outro lado do consultório tem uma arena cirúrgica para ele, né? Que foi, assim, acho que a grande vitória da minha vida, porque a gente falava, né?
pô, a gente vai fazer medicina, vai trabalhar junto, até a gente se formar em medicina e descobrir o quão difícil é você ter o seu consultório, a sua clínica. Né? Aí dá aquela esfriada, assim, né? Vamos abrir um parênteses aqui, professor, Vamos. porque às vezes o pessoal, eles têm ali o vislumbre da trajetória durante a residência, beleza? Só que quando você acaba a residência e você começa a atuar, e aí você vai para o seu consultório, o consultório não está lotado. Só que parece óbvio isso. Eu já aconselhei muitos colegas em relação a eles terem essa consciência. Que você construir uma carreira ali, que você recebe a admiração dos pacientes, e os pacientes chegam, demora. E muitos colegas meus se formaram, começaram a trajetória, abriram um consultório, aí eles viram, caramba, realmente não tem agenda, né? Eu vou ter que batalhar agora. Então, pessoal, para você que está assistindo, se você é estudante, tenha essa consciência, né? O que você vai plantando com o passar do tempo, às vezes ele é uma situação que demora para ser colhida. Às vezes você faz uma ação hoje e daqui a alguns meses ou anos você consegue começar a ter pacientes, né? Começar a ter uma estrutura de consultório. Eu não sei como é que você lida com isso, mas eu vou me permitir falar uma coisa para vocês que é extremamente polêmica. Tem 2 fatores de escravização do médico. Primeiro é plantão. Tá? Então entenda. Zé Carlos Garcia, um pai acadêmico meu na ortopedia, ele falava, dinheiro do plantão é dinheiro maldito. Porque o que você ganha no plantão, você gasta cuidando da sua saúde que se ferrou por causa dele. Tá? Ou com o seu mal-estar, ou com aquela sensação que você não consegue fazer nada. Tá? Então, primeiro, plantão. Segundo, convênio. Não comece sua vida trabalhando no convênio, comece trabalhando para você. Eu comecei a atender um paciente por semana, Thiago. Olha só que dica interessante. Porque assim, convênio e plantão te dá a sensação de disponibilidade. Ah, qualquer coisa eu dou um plantão. Até descobrir que quando você atende um paciente particular, você ganha 2 vezes o seu dinheiro do plantão. Pelo amor de Deus. Aí pegar o plantão é a coisa mais fácil do mundo, né? Nossa. Você recebe uma mensagem, não, bicho, faz aquele plantãozinho do sábado para mim. Não, vou pegar, né? Meu amigo. Quando você pega esse plantãozinho do seu colega, aquelas 12 horas, você fala, minha Nossa Senhora, esse valor aqui, ele foi suado, Não, e eu passei por isso. Eu cheguei a dar, eu dava plantão noturno, eu cheguei a dar 4 plantões noturnos por semana, eu dormia 3 noites em casa. Eu passei por isso. Você vai se matando, né? Agora, eu passei por isso também por uma razão muito simples, Thiago. Eu não tenho pai médico, não tenho mãe médico, não tenho médico na família. E eu não tinha ninguém que me introduzisse na medicina. E assim, você faz residência, o pessoal hoje fala, mas residência demora. Cara, tenta aprender em 3 anos tudo que você tem que saber de sua vida médica. 3 anos é assim, ó. Você tá na metade do seu R3, você fala, meu Deus, como que faz um DHS mesmo? Porque tem que ter experiência. Ainda mais áreas cirúrgicas. Ainda mais áreas cirúrgicas. Ninguém chega pra você, oi, tudo bem, tem uma fratura no quadril, você não quer me operar? Aliás, te pago particular. Então. Pensa que é assim. Não é assim. Então, você tem que dar plantão para você ter mão, para você pegar a mão das coisas que você vai fazer. Então, eu pensava assim, na minha vida, eu tenho que aprender ser igual o MacGyver. Eu tenho que operar com um cotonete, uma colher e um garfo cego. É isso daí que eu tenho. Então, dei plantão no SUS, mas muito. Não me arrependo. E é um lugar, que vou te ser sincero, eu dei plantão para hospitais de convênio e dei plantão no SUS. Eu voltaria para o SUS, não voltaria para o convênio. Sabe, o convênio parece que você está cometendo um crime ao usar o que você tem de recurso para o seu paciente. Se você abrir um gás a mais, você vai ter que fazer 30 papel para justificar porque você abriu esse gás. Se você tiver que pegar troquei, não vou fazer hack, vou fazer peridural. Porque parece que você está dando parece ser um ladrão, você está roubando na empresa. Cara. Já passei por isso. Tenha santa paciência. O médico está fazendo às vezes o seu material para dar o melhor. Exatamente. Não, porque é caro isso aí, doutor, vai ter que justificar, aí você já começa, né? Tem que fazer papel. Cara, e assim, parece que o médico está sendo punido. Aí você fala lá, você vê a propaganda dos convênios, cuidamos de vida. Aqui, ó, cuida de ganhar lucro. Quem cuida de vida sou eu e você. É o médico que está lá na ponta, que está fazendo o que ele tem que fazer. Esse cara cuida de vida.
né? E esses plantões que você deu, Lúcio, foram durante a residência. Foi na residência. Mas a residência de ortopedia é tranquila, dá pra dar muitos plantões, né? Pensa que o R1 são 180 plantões, eram pelo menos. E não tinha pós-plantão, né? Que hoje eu descobri isso, que hoje tem pós-plantão. Tem. Houve uma mudança, assim, em relação à carga horária, sabe, Lúcio? Cada vez mais, são 60 horas. Elas são respeitadas. É controverso isso, porque a gente sabe que é o que você falou. Para você ser bom, você tem que ter horas de voo. Sim. A anestesia é assim, às vezes você passa, sei lá, 20 horas em um procedimento e não tem nada. Só que na 21ª tem uma parada. Então, entrando nesse lado aí da sua história acadêmica, né, e de formação, para deixar claro para o pessoal que a sua residência foi na Escola Paulista. Na Escola Paulista. A faculdade também? Também. Então, vamos chegar até essa fase dos plantões, mas eu queria começar ali da entrada na faculdade, que também é uma curiosidade para o pessoal. O pessoal gosta de saber esse início da trajetória, né? Como é que foi o começo, como é que você teve o despertar para a ortopedia, digamos assim. No começo, Músico, você era mais perdido, você já entrou focado, não, quero estudar, quero ser bom? Tiago, eu entrei tão feliz que eu fazia medicina que, cara, para mim qualquer coisa que eu fizesse estava ótimo. Então eu estava curtindo. Quinto, sexto ano no internato foram meus anos de curtição, porque, que outra situação você tem que você pode ser um médico de uma especialidade durante 5 semanas, a cada 5 semanas você troca. Cara, foi o período mais legal da minha vida. Tem 3 coisas que eu repetiria. Eu repetiria tranquilamente a residência. Eu repetiria tranquilamente o exército. E eu repetiria tranquilamente o internato. E os mais legais, eu tenho dúvida para te falar, mas eu acho que foi o internato, porque, cara, eu passei por todas as especialidades. Você quer saber uma coisa que mata o internato? Prova de residência. Isso é cruel, cara. Você está passando ali na ortop, podendo ver pós-operatório, mas você está pensando nas questões de, sei lá, ginecologia obstetrícia, assim, meio que... Você não está nem aqui nem ali, né? Você está, não, e a prova? Mas eu tenho um paciente aqui... E por quê? Porque mesmo depois de você fazer uma faculdade massacrante, porque se o cara não aguenta a medicina, o cara desiste, Thiago. Na minha época era assim, eu vi gente desistir assim a rodo, e eu falava, como que o cara pode desistir disso? Mas eu entendo, é duro mesmo. Para quem faz a faculdade... Aí você chega no final e fala assim, você tem um segundo vestibular, porque, assim, não interessa o que você fez, você vai fazer uma outra prova para você ter o direito de poder continuar estudando. Thiago, sabe, é a politicagem mexendo com a medicina. O cara faz 500 escolas de medicina, cadê vaga de residência do pessoal? Cada vez mais sabe, né? E eu não vejo médico brigando por isso, falando assim, escuta, vamos fazer vaga de residência. Vamos dar treinamento para esse bando de médico. Vamos fazer esses caras, sabe, curtindo a profissão. Aí eu vejo o contrário, sabe o que eu vejo? Eu vejo gente que tem especialidade falar mal de gente que não tem especialidade. Você sabe lá se esse cara teve oportunidade? Você acha que ele é um médico ruim porque ele não passou numa prova de residência? Porque prova, assim, é uma sorte. Agora, veja o meu ano. A gente tinha 3 vagas de ortopedia das 12, porque tinha a história de rodar para o exército, né? E tinha 22 caras querendo fazer medicina. E aí, meu amigo? Thiago, eram 22 caras que tinham passado uma FUVEST. Eram 22 caras que tinham estudado com os mesmos professores, na mesma carga horária, na mesma escola, com as mesmas aulas. Você vai falar para mim que esses caras eram tão diferentes assim? Meu amigo, para mim, tinha que juntar os 22, dar uma moeda, pessoal, vamos tirar na sorte. É a mesma coisa. Muito parelho. Porque né? preparo para uma prova não tem a ver com formação. É muito parelho. Eu vou te falar com segurança, ninguém que se formou comigo era um cara... Eu não tenho ninguém na minha sala que olhava e falava assim, isso daí tá estranho. Todo mundo... Pessoal, porque o cara aguentou 6 anos de Unifesp. Então, é uma coisa que você olha, que você admira,
né? Que você fica feliz porque você se sente entre os seus pares, fala, poxa, eu mereci estar aqui, porque eu admiro fulano que estuda comigo, ele está na mesma situação que eu. Sim. Gera uma admiração mútua. Aí chega na hora, 22-3. E aí, o que você faz? Vai ter que fazer a prova. Então, isso eu acho uma crueldade. Né? Isso eu não vejo ninguém reclamar. Né? Agora, eu vejo uma outra movimentação. Abre uma pós-graduação disso, abre uma pós-graduação daquilo. Eu acho que isso é uma saída, que é uma saída emergencial. Sim. Mas, Thiago, tem que ter residência. No meu ponto de vista, o método residência, de você residir Sim. naquela, é um dos melhores métodos assim para você capacitar uma pessoa muito naquilo. Tirando a parte que às vezes tem umas distorções aí que a gente sabe, né, de assédio e tal, mas se você pegar o método puro de deixar o médico no hospital acompanhando médicos mais experientes. Sabe qual é o pior assédio da residência para mim? É não deixar você aprender. E tem muito, viu? Sabe? Então o pessoal pegava, na minha época, na ortopedia, o pessoal pegava, fazia brincadeira, enchia o saco, judiava. Ninguém nunca me impediu de fazer um procedimento, pelo contrário. E a filosofia lá na ortopedia da escola é: veja um, faça um, ensine um. Muito bom. Entre nós era assim. Uhum. Você fez um, primeiro ensina um, depois você faz o segundo. Então, tem deslegante citar nome, mas quando eu era R2, que eu acompanhava os meus R1s, fazia questão, faz. Essa cultura é muito boa, né, professor? Cara, e sabe, eu lembro que tem um especial que era uma cirurgia simples, era um fixador externo linear, nada complicado. Uhum. E tava, vou falar o apelido, o trem lá, e o trem, você imagina o tamanho do ortopedista que era o trem. Uhum. E o trem, cara, ele é um excelente aluno, um excelente residente. Era R1 R2? Ele era R1, era R2 dele. Uhum. Ele foi, montou a mesa, eu calcei a luva e tá tudo pronto. Eu peguei o bisturi, tó. Ele, não, tó. Faz. Não vou pôr a mão, cruzei o braço. Uhum. O trem fez do começo ao final. Você fecha. Ele todo feliz. Beleza, tô saindo. Saí. E aí eu fiz uma coisa que eu tenho pra mim, e que é uma cultura que todo mundo que passou como R- meu, eu tentei, né, mostrar para falar, isso é uma coisa que é legal você fazer. E eu fazia as atas de cirurgia, né, porque a gente fazia na época na mão. Sim, né? Os relatórios, né? E eu sempre fazia carbonado, por quê? Porque eu guardava todas as cirurgias que eu fazia. Como primeiro assistente e como primeiro cirurgião. Uhum. Eu tenho isso até hoje. Tem, cara, um calhamaço assim. Legal. E pro trem, eu fiz um para ele. Fiz toda a papelada. A primeira dele. Aí eu falei, tá aqui, sua primeira cirurgia. Cara, ele ficou tão feliz. E eu tenho certeza que aquele dia ele sentiu aquilo que eu me senti Sim. quando eu fiz a minha primeira cirurgia. Assim, cara, eu sou médico. É. Porra, é isso que é o legal. Sabe? É um negócio que depois você lembra, assim, você até se emociona, porque você fala, valeu a pena. A gente quer trabalhar, Thiago. O médico é diferente, porque o médico quer trabalhar e ele fica feliz em se exercer. Tem uma coisa pessoal, sim, de uma satisfação pessoal de você fazer isso. Mas, cara, que outra coisa ia mover uma profissão que é tão sacrificante quanto medicina? Você fica 24, 48 horas de plantão. Fica. E assim, a gente se pegava no pau para ficar trabalhando na residência, cara. Por quê? Porque era a chance da gente aprender. Tinha reunião 5 da manhã. Vamos. Como é que era o início da carga horária? Chegavam lá que horas? É disciplina cirúrgica, né, Thiago? A gente chegava 4h30. Então, mas é que nem você falou. Você chega porque você quer aproveitar o máximo de informações que você consegue obter ali. Você sabe que você precisa estar ali. E eu tenho certeza que a motivação é diferente quando você sabe que você está fazendo um esforço, um sacrifício, mas você está sendo recompensado. Você é na anestésio. Você ia ter que começar a cirurgia operar às 7 da manhã. Você não ia chegar, por exemplo, no máximo às 6 horas para ver o carrinho, se está montado, se as drogas estão ali. Eu fazia Você vai deixar de fazer isso na hora?
Eu fazia questão de chegar antes do assistente. Do staff. Eu via já o paciente, quando ele chegava, a ficha já estava preenchida. Ó, professor, tá tudo certo aqui, ó, o paciente é esse. E eu acordava querendo chegar antes, eu fazia questão de trazer esse benefício para ele, porque ele estava ali me ensinando. Sim. Eu era super grato e ia felizão. E saía, eu até postei uma foto hoje no Instagram, uma foto que eu tirei às 10 da noite, eu indo embora do hospital, do corredor, sem ninguém, sabe? Felizão, porque estava ali aprendendo e acho que são os anos que você mais evolui como profissional. Por isso que eu te falo que é um dos anos preferidos. Se eu pudesse, eu repetiria qualquer um desses. A única coisa que eu desejo é que a gente ainda tenha força como profissão para mudar o panorama de residência. Quem tem concorrente é loja de carro usado e móvel. Médico tem colega. A gente tem que partir por aí. E eu escutei uma piadinha muito sem graça que falava que o médico, para ser médico, ele tem que ter um gene que é de odiar outro médico. E hoje eu percebo que alguns médicos cresceram desse jeito. E é lamentável. Lamentável. Agora, como profissão e como classe profissional, pô, pessoal, a gente é colega. Isso é um outro entendimento, é um outro comportamento, sabe? É o que eu te falei, do cara que é especialista, ele, pro sujeito que não é especialista, acolhe ele, traz ele para você. Ô, peraí, vem cá, você tá falando isso aqui, assim, deixa eu te ajudar nisso. Eu dou um toque aqui para você pegar um central melhor. Eu vejo paciente, eu vejo professor, por exemplo, esses cursos que alguns profissionais dão, né? E eu vejo gente falar mal dos profissionais que eles dão esses cursos. Pô, mas se não são esses caras darem essas aulas e ensinarem, né? O pessoal fica perdido, porque onde eles vão pegar o livro, de repente, vou, sei lá, aprender endocrinologia aqui, pegar o livro do Vilar. Ótimo, vou ler o livro. Você vai aprender pra caçamba, né? Só que assim, uma coisa é você ter o Vilar falando pra você aqui, outra coisa é você ter o Cizinho, só que já deve estar velhinho, mas falando pra você alguma coisa. Né? É diferente. Quem estuda sabe. Sim. Quem vê entende. Quem faz aprende. Medicina é muito isso. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que não era nem médico, ele era engenheiro. Eu lembro que eu estava preocupado, ele fazia jiu-jitsu comigo na época da graduação, e aí eu falei para ele, porque eu estou no estágio assim. Ele pegou e falou assim, Paulo, quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. E isso mais tarde na residência virou veja um, faça um, ensine um. Essa filosofia foi você que levou, professor? Imagina, eu aprendi. Eu não lembro com quem, mas eu aprendi isso daí. E de verdade, Thiago, são duas coisas extremamente simples e que melhoram a vida das pessoas. O que é ruim da residência não é a carga horária, são os relacionamentos humanos, cara. Sim. Pode ver, a gente dava plantão às vezes com gente que a gente admirava, achava sensacional, passava assim, ó. A gente passava a madrugada, tinha um colega meu de residência, o cubano. Nós somos da Paulista. O cubano era de Santos. E todo mundo tem que ter o seu apelido, né? Assim. Qual que era o seu? Cintura, desde a faculdade. Cintura? O Paulo Cintura. Saúde é o que interessa. Tá. Essas coisas. E assim, o cubano era de Santos. Nessa época tinha uma baita rivalidade Santos-Paulista. Nem sei se existe ainda isso, mas enfim. Aqui em São Paulo é isso, né? A Paulista contra Pinheiros, contra Santa Casa. ABC. Sim. O Unicamp não tá nem aí. Isso só para deixar claro pro pessoal, é a questão do intermédio, tá? Exatamente. São os jogos e tal, e rola uma rivalidade. Mas que fica depois que tem uns velhão de cabelo branco que esse cara é índio. Esse cara é porco. Só você vê como é que são as identificações aqui, né? Um é índio, outro é porco, tá. E o que era engraçado é que, assim, o cubano é uma pessoa sensacional. E quando caía eu e ele no plantão, ele pegava, cara, aquelas fraturas de fêmur segmentar. Cintura, vamos passar uma haste nessa fratura. Vamos, caramba. A gente ficava operando a noite inteira. Os anestesistas odiavam, gente. A porta bateu, doutor, com licença, tem uma fratura exposta para entrar. Agora o cara... Cara, exceto um que infelizmente faleceu, era um cara que foi amigo do meu pai em Marília. Ele fez Famema e ele veio para São Paulo. Ele olhou para minha cara assim, um dia, eu era aluno ainda de medicina, eu estava fazendo estágio no centro cirúrgico. Ele olhou para minha cara assim, eu conheço você. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, eu não conheço você. Ele falou assim, você só pode ser filho da Pérola.
Aí minhas orelhas levantaram dessa mãe. Falei, como é que você sabe? Eu falei, você é a cara da sua mãe. Você só não é mais parecido com o seu pai, que deve ser o Paulo, porque você é sua mãe de cabelo curto. Aí, cara, eu gelei. Eu falei, cara, esse cara conhece a minha família. E era um anestesista. Anestesista. Uhum. Né? E ele tinha sido colega da minha prima foi anestésio, a Cristina. Né? Aliás, eu entrei na faculdade e 3 anos depois ela faleceu. Ela teve um câncer muito, muito grave de mama, que levou ela antes dos 40 anos de idade. Foi uma coisa terrível. Assim. Eu não peguei ela por 3 anos. Foi uma fatalidade. Né? Uma médica excelente, uma pessoa excelente. Né? Mas tinha esse anestesista e aí ele era todo empolgadão. Paulinho, o que nós vamos botar hoje, hein? Vamos lá. Eu tô aqui e tô por ti. Pode passar a lista. Cara, como é que tá o eletro? Eu falei, porra, sou ortopedista. Não, vamos ver junto isso daqui, tá ali, vamos pôr na mesa. Cara, era sensacional. A noite inteira. 7 da manhã, eu não queria passar o plantão, cara. Porque tinha coisa ainda, você fala assim, meu, tem coisa pra fazer ali. Não, vou falar com os caras, eles deixam a gente dar plantão essa noite, a gente opera esse cara de noite de novo. Pô, era assim, é gostoso, dependendo da pessoa. Agora, tem gente que, Thiago, pelo amor de Deus, você fala assim, eu não queria nem estar em festa com um caboclo desse. Porque se eu tiver que cumprimentar, dá errado. Parece que a pessoa não gosta do que está fazendo, né? Ele perdeu essa empolgação. Sabe o que eu acho que às vezes, essa questão do plantão, por exemplo, é uma faca de 2 gumes. Às vezes o médico ele pode usar isso a favor, se ele, eu quero fazer um plantão porque, sei lá, preciso pagar alguma conta aqui, eu vou usar isso na residência para me sustentar, para trazer um ganho, para pagar meu aluguel. Principalmente um R4, um R5, que você não tem remuneração. Sim. Só que você ter tanta liberdade assim para você pegar, sei lá, se você quiser pegar 30 plantões de 24 horas no mês, você pega. E acaba que isso vai consumindo, vai trazendo burnout, você começa a entrar num estado ali de mau humor, você começa a ficar puto com qualquer coisa. E se o cara não se conhecer, se ele, tô no meu limite aqui, eu tô começando a me irritar com coisa boba. O cara vem me pedir uma cirurgia para entrar, você já recebe ele na voadora. Então, aí você já entra no burnout e hoje em dia, cada vez mais, Musa, eu percebo que o índice de depressão entre médicos, de burnout, está cada vez mais aumentando. Eu já trabalhei num grupo de anestesistas que tinha mais de 30, 40 anestesistas, rodaram um questionário de burnout 100% com burnout. Eu tenho certeza. E você sabe por que acontece isso? Não é porque a gente não gosta da profissão, Thiago, porque a gente gosta muito. Sabe? É que nem aquele amor com aquela mulher que te judia, entendeu? Que você tá lá perto e a mulher faz sofrendo, aí ela te larga, depois ela quer voltar. Isso... Cara, nesse sentido, quando a gente fala nesse esquema de trabalho, é que nem aqueles amor ruim, entendeu? Sim. Você tá enfeitiçado aquela coisa. A questão é que, assim, a medicina ela tem que ser uma paixão boa. E aí a gente regula a questão do tempo. E qual o cuidado? Cuidado é que é gostoso. Todo dia, cada coisa que você faz a mais, nova, e aquilo é um reforço, porque o paciente chega para você e fala assim, doutor, eu tô ótimo. Você tá operando um cara hoje, mas você atendeu de manhã no ambulatório. O sujeito que você operou semana passada, ele tá andando, ele tá feliz? Cara, pro cara que você vai operar hoje, puta, uma cirurgia, vai dar certo. Nossa, que bom. Então você tem reforço. Você tá com seus colegas, residência. Né? Todo mundo doido para aprender. Você tá com o seu professor que tá do lado e falou, se eu botar a luva, quem opera sou eu. Então, você tem estímulo positivo. E assim, estímulo positivo também é um pouco daquilo que você decide que vai ser seu estímulo positivo. Se você for uma pessoa que se ofende com tudo, todo estímulo vai ser negativo. E eu percebo isso por quê? Porque eu vejo gente que queria pegar o mundo, colocar numa caixinha e fazer caber na ótica que ela tem. Medicina é o oposto disso. Medicina não é para essas pessoas. Medicina para quem consegue olhar, compreender o outro, que aceitar o que são, exatamente, aceitar que o outro que comanda aquela situação, porque o objetivo é o paciente, não é o médico. Perfeito. E aí ele tomar as melhores atitudes possíveis dentro da situação que ele tem. Porque uma coisa é você fazer a medicina do livro. Eu tenho a opção A, a opção B, a opção C. Outra coisa é, você tem um paciente que não aceita A, não quer a B, e talvez a C, dependendo da forma que você apresentar.
Só que a situação que você tem na hora, você tem o tratamento A e o B, você não tem o C. E aí? Aí entra o mundo, né? E aí é um mundo gigantesco, um universo de possibilidades, e que é a tua arte, que é você mostrar ao paciente que, primeiro, o tratamento é necessário. Segundo, que o que você quer fazer não é operar ele porque você é cirurgião e gosta de cortar e dar ponto. É que você quer evitar um sofrimento futuro. Terceiro, que ninguém tem certeza de nada. E que você não é um sábio com uma bola de cristal, mas que você está fazendo o seu melhor. Então você precisa que ele também faça o melhor dele. Porque não tem cirurgia boa quando o paciente não quer melhorar. E isso demanda de você maleabilidade. Isso não quer dizer falta de firmeza. É diferente disso. Maleabilidade é você manter a sua posição, que nem o rio ele vai sempre para a mesma direção, mas tem pedra no caminho. Ele desvia. Então a direção é sempre a mesma, mas você tem que saber desviar do que são os desafios da sua profissão. É um colega que te desagrada? Cara, oblitera, fecha a janelinha. Ah, não quero minha amendoim agora, obrigado. Fecha a janelinha. É um plantão de uma determinada disciplina que você tem bloqueio? Cara, se mete a fazer esse negócio até você desbloquear isso, até você saber aquilo de cabo a rabo, que isso vai te trazer satisfação. É medo do seu professor que você tem? Eu morria de medo do chefe do trauma na escola. Doutor Hélio. Nossa senhora, ele tinha uma cara de bravo, cara. Uma cara de bravo, sabe? Você olhava pra ele, ele era bravo rindo. E o R1 podia falar direto com o chefe? Depois de ajoelhar no milho e rezar a missa. Aí, professor, doutor, chefe, grandioso Deus, não sei. Não. E aí? Chegava ele no ambiente, você já... Todo mundo duro, né? Sim. Contraindo o elevador do ânus. E aí, meu cara, um belo dia, eu tinha passado visita, 4 da manhã, né? Por quê? Porque os pacientes que iam para a cirurgia do trauma, 7 horas, tinha que estar na mesa. Sim. Anestesiado, se brincar. Doutor Hélio de luva esperando. Cadê? Então, assim, tudo tinha que acontecer muito cedo. A gente passava a visita 5h30, 6. 6 da manhã. 6 da manhã. E aí ele fala assim, sua fratura aqui, cintura! Você entra com DHS ou não entra com DHS na sala? Eu falei, professor, DHS é igual camisinha, né? Cara, quando eu falei isso, os outros residentes, eles viraram assim, tipo, nossa, vai explodir. Nossa, é tipo assim, alguém foi lá, apertou o botão, aí ele parou assim, ele já tinha cara de bravo. Deu merda. Aí a cara dele quase que entrou pra dentro, assim. Ele... Eu já esperando aquela mijada monstruosa, ele perguntou, como assim? Eu falei, professor, é igual camisinha, porque é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. De repente, cara, a galera já abaixando a cabeça, falando, nossa, ele vai matar o cintura. Ele solta uma gargalhada às 6h30 da manhã, 6 da manhã, uma coisa assim. Ninguém esperava. Aí, assim, o nível de tensão. Uou! Teve sujeito que deixou até escapar um punzinho ali, assim, porque todo mundo escapou. Aí você não. Aí, puta, fiz o professor rir. Aí você... Não, aí eu já relaxei também, porque era uma situação para mim extremamente de tensão. E Sim. O que mostrou para mim? Cara, o meu professor é gente, sabe? É gente como eu. Eu tenho que, se eu não estou sabendo lidar com essa pessoa, sou eu que tenho que aprender a lidar com essa pessoa. O que ele está pedindo de mim? Porque às vezes a pessoa não gosta de você porque você não entende o que ela está pedindo de você. Ela não quer ser seu amigão, ela não quer ser seu pai, ela não quer ser seu brother, ela quer ser seu professor. Então o que você tem que entregar para eficiência de aluno? Entregou a eficiência de aluno? Pode ser que aí tenha uma simpatia da pessoa, mas não abusa. Vai ali aos pouquinhos, né? Agora, o que eu vejo? Eu vejo, o cara quer chegar atrasado, o cara quer chegar mal vestido, o cara quer chegar... ele quer cuidar dos pacientes de um jeito diferente do que ele fala para o superior dele. Sim. E eu reforço aqui, músico, porque a gente já esteve dos dois lados. A gente já foi aluno e a gente tem também alunos. E aí eu entendo muito mais hoje que eu sou professor, na época que eu era aluno, que eu me preocupava em ir bem vestido, em responder de forma educada, respeitosa, estudar para responder as perguntas que eram me feitas,
Porque assim, eu gosto de ser desafiado. E eu gosto de, caramba, ele me perguntou isso, eu tenho que aprender isso daqui para dar uma resposta adequada. Porque se ele está me perguntando, é porque eu tenho que saber isso. E hoje, como professor, a gente vê justamente isso. Se você se esforça como aluno e o professor percebe, pô, o cara está se esforçando. Por mais cara fechada que você seja, o cara está estudando, ele está se esforçando. Você adquire aquela admiração por aquele aluno. Agora, quando você vê que o aluno não está se esforçando, que não está dando o melhor dele, que é o que você estava trazendo, né? Aí o professor vai dar umas porradas na cabeça do aluno, né? Cada um do seu jeito, né? Cada Sim, e o aluno tem que saber que não é por mal, isso daqui não é pessoal, isso é situacional. Né? Quando você é médico, você representa uma classe inteira, porque quando o paciente fala mal de você, ele fala assim, esses médicos são fogo, viu? Então não é o doutor fulano, ou não é o fulano, é a medicina inteira que toma aquela paulada. E aí o médico seguinte vai ter que fazer uma força gigantesca para conseguir reverter essa situação. Outro professor bravo, Caio Neri, do pé. Cara, ambulatório do professor Caio Neri é gravata. Na ortopedia tem uma cultura bem... Ponto final, não tem gravata e acabou. E assim, quando a gente ia, por exemplo, para o ambulatório do trauma no primeiro ano, e que às vezes a gente saía voado de plantão, era aquela história. Calça jeans, uma camiseta polo, bege, devia ser o jalecão e vamos. Ambulatório do pé, na linha. Gravata, já era cultural já. E acabou. Mas o professor Caio não precisava nem falar. Sim. Os próprios residentes chegou, semana que vem gravata, beleza? Meu, você fala, gravata. Gravata? Como assim, cara? Eu vou te dar uma gravata. Quem vai dar esse nome nessa gravata? Sim. Será que se eu pegar aquelas gravatas que vem com o nó pronto, isso daí funciona? E agora, beleza. Você vai em um ambulatório, aí você percebe que o paciente te trata diferente. Você vai em outro ambulatório, o paciente te trata diferente. Opa, pera lá. Esse negócio é igual a varinha do Merlin. Muda. O que eu aprendi? Quanto mais simples o lugar que a gente ia, quanto melhor você ia alinhado, mais o paciente se sentia atendido. O paciente, ele não tolerava ficar meia hora com o cara todo desgrenhado. Os cabelos para cima, aquela camisa amarrotada, suja às vezes, avental sujo, porque tem, né? Sim. Tem os avental que a gente deixa atrás do carro, que vão pegando morro, vão ficando meio marrom, meio laranja, né? Fica pegando uns bichos de lá. Caiu no chão, bate, vai, isso aqui. Pô, tem, né? Mas, cara, se você tivesse alinhado, você ficava 5 minutos com o paciente, e ortopedia tem muito assim. Fez a história, um exame físico de 2 minutos e meio, não sabe o que o paciente tem? Meu amigo, você tá na roça. Tá perdido. Porque você não sabe nem que exame que você vai pedir. E por que você não sabe? Porque o exame na ortopedia não é para descobrir, é para confirmar. Se ficasse 5 minutos com o paciente, 5 minutos, tá? Alinhado, perguntasse para ele, ouvisse, porque ele também não quer te contar a história da vida dele num atendimento de emergência. Ele vai te falar porque ele está com dor. E fizesse um exame físico de 2 minutos e meio e falasse para ele a coisa mais óbvia e ululante do mundo. Olha, eu vou pedir uma fisioterapia para o senhor porque o caso do senhor não é cirúrgico, felizmente. E vou passar para o senhor um anti-inflamatório para cuidar dessa dor. Mas escute, o anti-inflamatório ele vai tirar a dor, mas vai tratar a fisioterapia. O paciente saía feliz. Esse médico é bom. Que médico. Bem atendido. Esse sujeito é sensacional. Então, isso também é uma das coisas. Por que eu estou te falando isso? Uma amiga minha que é gineco, teve um caso de um aluno que subiu, né, para visita na enfermaria de ginecologia de bermuda. Tiago, olha a sorte que eu não era professor. Que a gente faz, senão, né? cara, esse cara ia ter 5 segundos para aprender a voar. Mas ia. Ai, meu Deus. Ela virou para ele. Ela virou para ele e falou: desculpa, o senhor não está com roupa adequada para seguir nessa visita. Por favor, se troque. O sujeito foi na reitoria da faculdade, fez uma queixa da professora. O reitor chamou a professora. A reitora chamou a professora. Aonde a gente está? Inversão de valores. E aí a professora, que é muito topetuda, virou para ela e falou assim: então vamos fazer o seguinte, em vez da senhora ir no Sírio-Libanês, o médico da senhora que eu conheço, né,
que trata a senhora de gravata, serve cafezinho. Eu vou levar a senhora para passar no exame nesse aluno de bermuda, cabelo desgrenhado, barba por fazer, para atender a senhora sem luva. Ali ficou. Então, sabe, a medicina ela tem essa coisa da reciprocidade que é, tudo bem, a gente pode estar numa situação de penúria. Pode, acontece. Sabe, eu já atendi em lugar que, cara, não tinha cotonete, não tinha algodão. Você tinha que escolher quem que você dava injeção, porque você não tinha nem droga, ou se você não tivesse droga, você não tinha seringa, se você tinha seringa, você não tinha agulha, sabe? E isso é o Brasil. Exatamente. Isso é o Brasil. E assim, você vê o pessoal falando de política, oh, bababá, bibibi, bobobó, desce aqui. Aí chega na época da eleição, fica a época de caça aos pobres, né? Porque aí fulano quer beijar todo mundo. Aí não tem nem Covid, né? É beijar, abraçar, passar a mão na cabeça, levantar as crianças, né? Entrar na UBS. É 3 anos de ninguém viu nunca o sujeito. De repente... E pelo amor de Deus, quem é médico, não cai nessa besteira. Vocês são médicos, tá bom? Lembra da dureza, porque essa fase ruim, ela dura perpétua e assim, que eu estou vendo, tá cada vez pior. Né? Então, eu já trabalhei em lugar assim e, cara, a gente tinha dignidade para trabalhar. Sabe? Essa coisa da forma de agir, ela não é em relação aos seus costumes, ela não é em relação à sua ideologia, ela não é em relação ao que você pensa da vida, os seus valores, se você é isso, se você é aquilo, se você é amarelo, vermelho, se você faz isso, se você faz aquilo. Ela é sobre o paciente. Que é outra coisa que eu sou muito crítico. Eu lembro de uma vez um pessoal de política falando assim para os alunos, o que a medicina fez por você? Não, agora eu posso comprar um carro. Agora eu posso sonhar em ter um apartamento. A medicina não é para isso, Thiago. A medicina é para cuidar do paciente. E me deu tristeza de ver que eles caíram nessa armadilha tola de achar que a medicina é uma coisa para você ter ascensão social. Qualquer coisa que você faça bem, você vai ter ascensão social, ascensão financeira. Sim. Mas você tem que fazer bem. Agora, medicina, cara, é o paciente. Então, essa pergunta eu ia responder com um tapa na cara. Eu falei assim, não interessa o que ela fez para mim. Interessa o que ela fez pelas pessoas que eu sou obrigado a cuidar. Nas condições que eu tenho, porque desse jeito que são me dadas. E em vez de eu ter condição financeira, eu aumentar a minha vida, o que eu queria? Eu queria poder cuidar um pouquinho melhor. Eu queria poder pegar aquele paciente que está na maca e colocar ele num quarto que seja compartilhado. Porque eu já fui paciente. Eu já sofri acidente no meio da rua e me levaram para o Hospitalzão Suzão. Eu sei como é. E mesmo sem ter passado essa experiência, Thiago, você olha para a pessoa ali, você não se coloca no lugar dela, cara? É claro que a gente ser velhão e falar isso, a molecada fala, mas você tá viajando. Cara, passa por uma dessas. Eu percebo que vai dessensibilizando, sabe? Eu não consigo entender como algumas pessoas dessensibilizam total. Ele aguenta ver paciente com dor, ignora. Não. Vai passar, dona Maria, vai passar. Aí sai. A gente tem que se policiar para... Eu entendo, se você está no hospital direto, você começa a se acostumar com algumas coisas. Alarme tocando, não assusta tanto, Sim. né? Algumas coisas são benéficas você se acostumar, por exemplo, um paciente grave que está morrendo, você vai manter mais a calma. Exatamente. Mas se acostumar com o sofrimento do outro, né, com as necessidades do ser humano... Ou se acostumar em fazer abaixo daquilo que você pode, sabe? O que eu gostaria, o que eu tento falar para os meninos no Interligas, o que eu tento falar para eles na rede social mesmo, quando a gente tange esses assuntos, né? Não transforme a sua profissão num emprego. Você não se formou médico para ser empregado. Você se formou médico para ser médico. Sim. O médico você pode ser contratado, mas você não é empregado de ninguém. Você é médico. Não transforme sua profissão num emprego. Porque senão você está transformando a minha também. Essas coisas eu sou crítica. Sabe? Eu acredito que todo profissional, uma vez que ele tem a licença profissional dele, ele tem liberdade de agir como ele acha melhor. Por quê? Porque você tem um sistema que regula, você tem aquilo que são as falhas do médico, você tem aquilo que é o erro médico, então ele faz a decisão dele, de comum acordo com o paciente dele. Né?
Eu acho muito complicado esse negócio de você opinar, porque o sujeito faz isso, faz aquilo, tá, mas quem é você? Você é um médico do dia seguinte? Porque também é fácil ser médico do dia seguinte. A hora que o paciente está estabilizado, o diagnóstico está feito, a teoria do tratamento. Ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, então. Naquela hora que você ia ter essa calma. Então, até isso mostra falta de empatia com o primeiro médico. E se eu fosse o primeiro médico, Exato. o que é que eu vou falar agora, né? Se eu sou o quarto, eu já sei tudo, já chegou o exame, já chegou direcionado e vou falar mal do primeiro? Mas se eu fosse o primeiro, né? Não. Eu teria já resolvido já o caso de primeira? Acho que não, né? Algumas vezes não. E é isso que eu tento resgatar para os caras. Eu falo, a medicina só vai melhorar a hora que o médico melhorar. A hora que o médico fala assim, não, isso eu não faço. Ou o contrário, ela fala, olha, você não fale disso porque quem tem que falar sou eu. Ah, tenha santa paciência. Parece que, e assim, a gente brincava, né, de tudo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Beleza, então a hora que tua mãe tiver ruim, trata ela. Vai lá. Não, peraí. Porque quando é com a mãe da gente, a coisa é diferente. Oh, não, veja bem. Né? Eu sei. Uma vez eu estava discutindo com um profissional que eu tinha uma posição sobre determinado exame, e falou, olha, eu acho que isso o ortopedista tem que cuidar. Não, porque eu tenho total condição de fazer isso, papapá, papapá, papapá. Aí eu lancei na fuça dele, falei, se fosse sua mãe, sua dor, você ia tratar ou você ia levar para alguém? Porque assim, tratar os outros tudo bem, né? E isso acho que é a coisa que define o que a gente faz. A gente aceita uma responsabilidade, Thiago, que faz parte daquilo que é o nosso dia a dia, que ninguém ensinou pra gente como a gente deve fazer. E que, na verdade, é uma coisa que a gente aprende observando, observando, observando. Só que no dia a dia, nós estamos tão corridos que nós estamos mais observando o que é a prática do que é o comportamento. E o comportamento do médico é importante. Demais. Sabe? O médico deixou de ser o sujeito que é o guia da população para ser o inimigo da população. Tiago, eu sou de Marília, interior de São Paulo. Lá a gente tinha médico de placa. Você já ouviu falar o termo médico de placa? Não. Médico de placa é aquele médico de 50, de 60, de 80 anos atrás, que ele não tinha clínica. Ele estava na casa dele. E na casa dele tinha uma placa de ferro, doutor fulano de tal, médico disso e daquilo. Uhum. Aliás, antes de residência. Né? Clínico geral. Sim. Doenças de senhoras. Né? Doenças de crianças. Era assim. E a gente chamava de médico de placa. Onde o médico atendia? O médico atendia na sala de visita dele, ele atendia no escritório dentro da casa dele. Né? Mas era assim que funcionava. É uma visão romântica, mas olha como o médico era importante naquela época. O médico da cidade. Os médicos da cidade. O médico não era político, não precisava. Porque a palavra do médico, ela era tão firme quanto a convicção de que o profissional ele era orientado para buscar o melhor para o indivíduo e para a sociedade. Então não precisava de cargo político para ser ouvido. Ele chegava e falava, olha, isso daqui funciona assim. Acabou. A carga de confiança que ia era absurda. E isso é uma coisa que perdeu. Eu acho que quando o médico começou a ter que virar vereador, virar senador, virar deputado... Nossa, eu conheci um médico deputado que, meu Deus do céu, eu acho que não prestava nem para ser Deus me livre. Aliás, ainda bem que ele deixou de ser médico. Ele não era de São Paulo, ele era do Sul. Né? Mas ainda bem que ele deixou de ser médico, porque um traste daquele, rapaz do céu, melhor que não continuasse médico mesmo. Pelo menos deputado ruim tem mais lá uns 500 que não é diluída. Foi para a política. Deixa lá. Então, sabe, essas coisas, elas me assustam, bicho. Sim. Porque a gente veio perdendo. E não é que outras profissões tiraram, porque o ato médico, é porque o médico ele deixou de ter o comportamento. De trazer sempre isso, renovar, né? Puxar tudo isso daí. E tudo bem que a gente tenha um código de ética, porque o óbvio precisa ser dito. Né? Não é porque é óbvio que não precisa ser dito. Precisa ser dito. Sim. Agora, você não precisa forçar isso. Fazer um law enforcement. Cara, quando você tem que obrigar que a ética seja respeitada, é que a gente já perdeu faz muito tempo, a coisa acabou, sabe? E aí vira aquela discussão, não, talvez, porque não sei o quê, papapá. Sabe? A gente precisa olhar a questão do que vai ser a nossa formação também no sentido de comportamento. E eu vejo que algumas faculdades, elas estão se preparando para isso. Você vê, por exemplo, a Faculdade de Medicina do Einstein. Ela tem direito médico, ela tem administração de consultório, ela tem
matérias que falam sobre marketing médico. Cara, tá organizando o cara para ele ser um profissional completo. Sabe? Não dá mais pegar um sujeito, ensinar ele a dar ponto e fazer mostasia e vai, você vira, cara. Então, Muzi, eu acho que isso também é uma deficiência tão grande nos médicos que às vezes o profissional não sabe nem administrar as próprias contas. É todo endividado, porque nós somos feitos de várias inteligências, né? Inteligência técnica, musical, financeira, intrapessoal, interpessoal. Mas o cara é um monstro na inteligência técnica, mas ele não sabe conversar com o enfermeiro ou anestesista. Exato. A inteligência interpessoal dele é horrível. Ele dá uns gritos ali que, beliche, esse cara é muito mal educado. Você vai olhar as contas do médico, é tudo bagunçado, desorganizado, tá devendo cartão. Não, mas eu ganho 50 mil, mas estou gastando 55. Sim. Então, essa visão assim de você ser completo, isso inclui você ter valores, você ter princípios. Exato. Até porque, se você não está numa situação financeira frágil, você não vai procurar fazer bobagem, Thiago. Sim. Você não vai querer vender confusão pro pessoal. Você não vai transformar o seu consultório numa loja de conveniência. Você não vai transformar a medicina num commodity. Então, sabe, tem que olhar isso. Quanto que está a consulta médica, por exemplo, que um convênio está pagando? R$40? R$50? Cara, na boa. Você não sabe, você não compra uma revista com esse valor hoje. Sim. Sabe? Tá tudo bem. E aí os médicos fazem cartazinho. Que cartaz, cara? Eu vou mandar uma carta de repúdio. Mas que carta de repúdio? Filho, tchau. Até. Não trabalho mais para isso. Acabou, ponto final. Sabe? A gente tem uma baita de uma responsabilidade na mão. Mas a gente não exerce o poder que isso nos dá. Sim. E tá errado. Poder vem com responsabilidade. Se tá só o poder, você vira um ditador. Se tá só a responsabilidade, você vira um escravo. Eu acho que o contexto que foi criado, né, e às vezes esses novos profissionais que vão chegando, já naquele contexto, acaba que ele aceita como normal. Exato. E às vezes levar uma opinião como a sua para incitar a filosofia, né, você incitar o pensamento e o raciocínio, às vezes a pessoa está ali, faz sentido. Tem razão. Isso é uma coisa que, sabe, não parte de alguém que eu sou progressista. Não, eu sou extremamente conservador. Mas você faz medicina esportiva, medicina é uma ciência... Não é nova, a medicina foi a primeira especialidade regulamentada. Esportiva? Foi esportiva. Interessante, não sabia mesmo. Quem sabe dessa história certinha é o Ian Spray, é um cara bom pra você conversar uma hora dessa. Se não me engano, foi em 1940, 1930, uma coisa assim. A primeira como especialidade. Medicina esportiva. Legal. Tá? E assim, medicina esportiva, o que é o difícil da medicina esportiva? Até o médico, que é o médico do esporte, ele vive numa condição rizomática de conhecimento. Você tem um tronco de conhecimento. Tá? Só que você tem raiz por tudo que é lado. Você tem um cara que fez medicina esportiva, que vai para traumatologia esportiva. Você tem um cara que fez medicina esportiva, que vai para ginecologia esportiva. E você tem um cara que nem... Você acha que ele investiu numa biblioteca de endocrinologia, de curso, porque... não, porque eu gosto. Não, cara, porque hoje 80% do meu consultório, ele é mau resultado de paciente que foi tentar usar esteroide e que teve problema. Você foi direcionando... Eu tenho um consultório que é de complicação. Não fui, Thiago. Esse que é o problema, eu não fui direcionando. Eu atendi um com complicação, aí eu atendi um outro que conhecia esse um, Eu atendo raramente um paciente hoje que chega para mim e fala, tudo bem, eu sempre fui saudável, mas eu tô vendo que eu preciso fazer uma atividade física, né? Eu tenho um filho que está na escola e eu tô tendo dificuldade de jogar a bola com ele. E eu queria fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho isso. Eu queria começar um processo de treinamento e adequação da alimentação. Esquece, eu não atendo esse cara. Eu digo assim, você foi direcionando de acordo com a demanda que foi chegando, que era esse tipo de demanda. De pacientes com complicações. Complicação ortopédica. Começou a estourar um monte de bíceps, um atrás do outro. O que tinha em comum esses caras? Uso de determinado esteroide. Mas esteroide faz romper tendão? Puta, faz. Mas como é que isso acontece? Tá aqui, ó. Você quer saber? Tá aqui.
Tem que ler todos esses negócios aqui. Aí você descobre como é que acontece. Aí você vai entender o quê? Que não adianta você operar esse sujeito de uma forma convencional. É outra... É outra lesão. Você está falando de outra... Não, mas é um rompimento de tendão. Mas a circunstância é diferente. Você tem que fazer um preparo de cirurgia, você tem que fazer um acompanhamento diferente, você tem que fazer um pós-operatório diferente. A técnica cirúrgica, o jeito que você dá o ponto, a forma que você ancora, tudo isso modifica. E você começa a entender de uma série de coisas. E aí o que o pessoal acha? Ah, porque o músico ele fala de nutrição naquilo que é a rede social dele. Onde já se viu? Ele é um médico do esporte, ele é ortopedista, falar de nutrição. Cara, meu paciente é o quê? Ele vive em jejum? Porque paciente que opera não precisa comer, né? E você não precisa saber o que ele come, dane-se. É um incômodo tão Cadê bobo, a tua né? qualidade do trabalho se você não sabe todos os aspectos, ou pelo menos se esforça para saber todos os aspectos que cuidam dele? E isso dá uma sensação de que, aí o exemplo meu, que eu sou um cara progressista, eu sou conservador pra caramba. Por quê? Porque eu assumo a responsabilidade. E muitos dos caras que são progressistas, eles delegam, eles vão jogando. Não, porque isso daí, fulano, isso daí não sei o quê, isso daí não sei o que lá. Não, não é você. Você é um médico sentado na cadeira aqui? É tu. Vamos lá, vamos conversar. E essa situação, ela é importante por quê? Porque quando você entende que você é responsável, é aquela história, não existe poder sem responsabilidade. Assim como não existe responsabilidade sem poder. Se você exercer seu poder sem responsabilidade, você é um déspota. Se você exercer sua responsabilidade sem poder, você é um escravo. Precisa ter as duas coisas que você não tem naquilo que são essas promessas de sucesso rápido, que, aliás, o pessoal está confundindo com fama. Fama e sucesso são coisas completamente diferentes e eu vou dizer para você, elas não estão no mesmo patamar. Madre Teresa de Calcutá tem fama, tem sucesso. Mas e os caras que fizeram os caras que descobriram o DNA? Quem lembra o nome desses caras? Eles não têm fama nenhuma, mas não têm sucesso. Mas você sabe o nome da menina que semana passada na rede social, ou no como é que chama aqueles negócios? Fazendo. Esses programas de, como é que chama? Reality show. Sim. Você sabe que a menina gosta de comer, você sabe que a menina gosta de fazer, você sabe como que ela faz, com quantos que ela fez, do jeito. Cara, e é o que você falou antes, você tem informação para dar com pau, né? E aí a gente fica como se fossem curadores da informação. Mas dentro da medicina e dentro daquilo que você faz, esse trabalho de curadoria, ele é um trabalho importante e minucioso e que ele tem um pé aonde? Ele tem um pé na regra, não na exceção. Sim. É que nem eu brinco com o pessoal fala assim, no final de semana eu saio um pouquinho do trilho. Mas que trilho? Você não tem trilho nenhum. Você come o diabo A4 com cenoura durante a semana, aí chega no final de semana, você come o diabo A5. Então o trilho é uma desgraça, a ausência dele é pior ainda. Então cria o trilho. Porque pelo menos você está sendo coerente. Não, eu saio do trilho, mas você tem algum trilho para você seguir. Sim. Medicina tem um trilho. O trilho está aqui. Né? E esse esforço é premiado. Você é reconhecido pelas coisas que você faz. E mais que isso, você se reconhece. Que é fundamental. Você saber a sua importância e valorizar o trabalho. E você se nivelar com seus colegas, sabe, Thiago? Às vezes você pensa assim, mas por que eu vou fazer um exame de especialidade? Eu sou de rebanho agora, todo mundo faz assim. Não, aquilo lá é um papel que te fala, que te garante que você está no mesmo nível. Porque o dia que alguém te criticar, você fala, eu tô com você, tá? Fala mal de mim, não. As pessoas, elas acham que elas têm que usar tudo que elas têm como se fosse propaganda. Não! Essas coisas são escudos. Para te proteger, para te resguardar, para te lembrar, olha, você tem valor. Porque é o que eu falei antes. Quando tá tudo certo, maravilha. Só que você pode fazer 1 milhão de certos. Faz um errado. Sim. Ou pior, faz um certo que parece errado. Não precisa nem ser errado, Thiago. Que você prove, meu amigo. Já passou muito tempo. Aconteceu com um médico de esporte, amigo meu. Ele foi acusado de um atleta, né, de um time que tinha dopado esse atleta. Né? E na realidade, o que aconteceu? Esse atleta desse time era um rapaz novo, né,
ele tinha um sujeito que trazia as coisas para ele do Paraguai e entregava as coisas para ele. Ele trouxe lá um negócio que emagrecia, teoricamente. Só que era dopante. E aí, o advogado desse menino, que era um menino, tentou socar tudo no rabo desse meu amigo. E tava uma armadilha formada, e aí jornal falando, televisão falando, um baita escândalo. Acabou com a vida do cara. Esse meu amigo, ele não comia, não dormia, ele não fazia nada. Só que, o que tinha? A mensagem do moleque mandando para ele no WhatsApp. Ah, eu tenho isso daqui, será que eu posso tomar? E ele falando, de jeito nenhum, porque isso é doping. Claro, bem específico. O advogado dele falou, ó, calma, aguenta. Quieto e aguenta. E ele tomou. Pancada, calado, escutou, absurdo, televisão chamando ele de tudo que é nome. Chegou no dia da audiência e falou, tá bom, isso daqui. A justiça virou tudo contrário. Mas sabe o que aconteceu com o bando de manchete, Thiago? Saiu uma notinha bem pequenininha. Na verdade... Então, assim, para acusar, a gente só tem leão. Agora, para assumir o erro, todo mundo é gatinho. Por isso que eu falo, você pode ter 1 milhão de certos. Tenta ter um que parece certo, que parece errado para você ver. Não precisa ser errado, parece errado. Você vai ser condenado. Então tem coisa que você faz que é uma proteção para você entender que aquilo é importante, para você nivelar para as pessoas, para falar, escuta, estou no seu patamar, não fala de mim não, você não tem esse direito. Você já não tem de me julgar porque você jurou que você não faria isso com um paciente nem com um colega. E menos ainda porque eu estou no mesmo patamar que você. Então a gente tem essa... Por isso que é importante ter essas coisas. Com certeza. Por isso que é importante você não ser só um alunão com diploma, você fazer uma residência, você passar por essa experiência. Não tem coisa no médico que é mais enriquecedora. Transforma. A residência transforma. Muzi, puxando para a medicina esportiva, já que você trouxe esse tema, digamos que eu sou um estudante ou um médico recém-formado e eu simpatizo com medicina esportiva. Eu sou uma pessoa que gosta de esportes, eu estudo. Quais são os caminhos que eu posso percorrer para ser um médico especialista, ser um médico do esporte? Existe uma residência anterior? Eu posso fazer um acesso direto? Então, a medicina do esporte, ela é uma das especialidades que, apesar de ser mais antiga, muito antiga, ela é que mais sofre com acesso à residência. Em São Paulo, eu conheço a residência do Servidor Público Municipal, certo, a da USP e a da Santa Casa, e a da Escola Paulista. 4 residências. Se a gente for comparar com as outras, Cara, e assim, são 2 vagas, 3 vagas. Não uma clínica médica. Na escola, na época que eu prestei, acho que não eram 22 vagas, uma coisa assim. Cirurgia, 20 e tantas vagas. Cara, 2, 3 no máximo. A gente fez um levantamento no Interligas. Quantas faculdades tem medicina esportiva na grade curricular? Em porcentagem. Chuta um número. Menos de 5%. Quase, 14%. Aí você fala, mas você fez um levantamento de um curso. Então, o Interligas, ele atingiu 11 países, 16 mil alunos de medicina, só de ligas, mais de 300 ligas, 311. Né? Então, a gente olhou bem esse panorama do que era o estudo da medicina esportiva na graduação. Como é que você tem um cara que pode querer fazer medicina esportiva se ele nem sabe o que é? Sim. Nem tem a consciência que aquele caminho é possível. O que me faz ter dúvida? O que esse cara está entendendo por medicina esportiva se ele não estudou isso? O que tem na cabeça dele ali. Ou X. Quem ele está seguindo? Quem ele está olhando? Porque o exemplo é importante. Sabe? E essa situação, ela é importante também para modular o que é a escolha do sujeito. Eu não vou fazer uma residência, eu vou fazer uma pós-graduação. Então, você pode até ter o acesso via pós-graduação, mas você tem que comprovar uma experiência de um tempo determinado, né, para falar, não, você fez alguma coisa, você estudou aquilo teoricamente, né, e você teve contato com a especialidade sob supervisão de um médico do esporte. Né? Então, essa é uma forma. A outra forma é você fazer residência. São 3 anos de residência, onde você passa por traumatologia, cardiologia, endocrinologia, tudo isso. Né? Então, você tem a noção do que é isso, né, dentro do que é o funcionamento do organismo numa situação de estresse, que é o esporte.
Perfeito. E as afecções que isso daí interfere. E claro, né, como é que se lida com atividade física em casos diferentes, por exemplo, no caso do câncer, ou no caso de doença infecto-contagiosa, né, que são coisas específicas, porque também tem essa parte. Isso daí do meu consultório é mais ou menos 5%. Né? E não é pouco, se você falar em valores absolutos, a gente tem hoje 18 mil pacientes. 5% você está falando de 900 pessoas que vêm aqui, que têm HIV, que têm uma doença, que tem neoplasia, que tem condições especiais, que precisam de cuidados, mas precisam fazer atividade física. E esse seu despertar, Muzi, para a medicina do esporte, aconteceu durante a sua residência de ortopedia? Depois? Não, na verdade, isso foi uma coisa que ela surgiu com a ortopedia à medida que eu cuidava do meu paciente de forma completa quando ele passava comigo. Né? Então, eu não via só a fratura, eu via quem era o dono da fratura. Sim. Né? Eu via o que ele precisava. Né? Eu comecei a ver os caras que não queriam fraturar, os caras que não queriam ter tendinite. Depois eu comecei a ver os caras que conquistavam essa condição de não ter problemas, mas queriam transformar agora em resultado. Agora eu quero ganhar massa muscular. Agora eu quero perder gordura. Naturalmente, os pacientes foram trazendo esses problemas para você. E eu fui me ajustando. Quando você não tem um conhecimento de bate-pronto, o que você faz? Você vai correr atrás. Por isso, tanta coisa. Folhoso. Isso daqui é medicina esportiva. Lá em cima, você tem as básicas, medicina interna. Do lado, neurologia. Aqui você tem nutrologia e nutrição. Aqui você tem clínica médica. Aqui endocrinologia. Aqui ortopedia, aqui medicina esportiva. E embaixo uma miscelânea de cirurgia, medicina esportiva e ortopedia. Tá aqui. Isso daqui foi a medicina esportiva que me trouxe. Por quê? Porque a noção que a ortopedia me trouxe de que o tratamento do paciente ele tem que ser de uma forma ampla e restrita, que você nunca sabe se o paciente ele vai buscar esse cuidado depois que você recomendar. Sim. E cabe ao médico também não apenas falar ali por falar. Não, fiz meu papel. Não, você tem que ter genuinamente ali uma vontade e, não, eu acredito que ele vai fazer isso. Sim. Porque eu convenci ele, né? Ou pelo menos ele me deu a entender isso. E as pessoas elas são atraídas por motivos pessoais. Tem muita gente que chega aqui no consultório, Thiago, em condições assim, você vê, de práticas, né, que são práticas que se não fizer mal à saúde delas, né, também não vai fazer vantagem nenhuma. Né? Então, por exemplo, implante hormonal que não tem necessidade, uso de esteroides sem necessidade. Né? Aparece um cara aqui com 30 anos, não, eu faço TRT. Pô, cara, você tá ruim, hein? Pô, com 30 anos fazendo TRT. Andropausa com 25. Entendi. Mulher fazendo, não, eu faço reposição hormonal. Querida, você tem 29, né? Que reposição hormonal você faz? Né? Ou então uns implantes com uns cálculos malucos. 8 implantes de gestrinona, 4 de testosterona, 1 de estradiol. Essa fórmula não é para mulher. Essa fórmula, né, é para outra coisa, cara. Não vai ser mulher muito tempo usando uma fórmula dessa. Né? Vai se transformando. Que é o que eu te falei, a questão das pessoas que eu cuido por conta de complicações. Né? E o quanto esse consultório se tornou um consultório de tratamento de complicação. Né? E para essas pessoas, o que começou a acontecer? Hoje, como elas vêm buscar um resultado maior, chega um momento crucial, eu falo, ou você muda a tua cabeça em relação ao que você está usando, ou você não vai seguir para frente mais nem 1 milímetro. O contrário, você vai começar a contar nos meses que se seguirão perdas que não são recuperáveis. Aí a pessoa para, ela tenta 1 mês, a gente mede, tá igual. Ué, mas não melhorou? Eu falei para você que não vai melhorar. Vamos dar 2 meses? 2 meses. A pessoa volta. Olha, piorou um pouquinho. Não, mas eu fiz a dieta perfeita, eu fiz o treino perfeito. Mas o que eu te falei em relação ao que você está fazendo? Aí a pessoa some. 6 meses sem voltar. Muda o implante, faz um ciclo diferente, não sei o quê. Aí volta um caco. Quando volta um caco, ela fala, agora eu quero consertar. Tá bom, vamos consertar. Felizmente, a maioria das vezes, dá para consertar. Então, tem casos que... Agora tem casos que não. Tem colaterais que são irreversíveis. Você pega, por exemplo, o meu irmão. Meu irmão,
ele cuida das complicações de pele e cabelo, que a gente vê fâneros, né? Dermato, que a gente tem aqui. Então tem um tipo, por exemplo, a mulher, quando ela tem uma alopecia androgenética causada por esteroide, ela tem micronização do bulbo capilar. Isso é irreversível, meu caro. Então aquela mulher que começou a ter avanço da linha capilar, que é típico masculino, né? A maioria das vezes aquilo não volta. Só que a mulher faz uma coisa pior ainda. Ela faz um tipo de displasia da pele. E que se você olhar, você percebe que vira uma pele diferente. Ali, meu caro, mas não cresce nada. Às vezes nem pele. E eu mando tudo pro Guilherme resolver. E ó, suado. Sim. Mas acontece, são coisas que acontecem por conta esse excesso de informação. É isso que a gente falou, né? A informação hoje é tão abundante, mas não significa que ter a informação é fazer o correto, o que é o melhor caminho, né? Aí que entra o médico, com orientação do que você pode fazer e que é o melhor caminho de acordo com os seus objetivos. Exato. E assim, o sujeito também, para ele ser médico, ele precisa saber que ele vai ser criticado, Thiago. Sabe? Não existe, nunca existiu unanimidade. Jesus Cristo não é unanimidade, tanto que ele morreu pregado na cruz. Então não vai ser você, sendo médico, que vai ser unanimidade. E na medicina tem uma coisa muito, 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 muito complicada, que é assim, você passou a cabecinha do prego, meu amigo, você vai levar martelada. É. Não tenha dúvida. Parecia um pouquinho, você vai mexer com o ego de alguém, alguém vai ter algum comentário sarcástico para falar de você. Dos seus iguais. Dos iguais, exato. Ué, tem uns que falam pra mim, fala de hormônio, mas tem lá 115 quilos, toma pra caramba. Meu amigo, eu treino há 30 anos. Se eu não tivesse isso daqui, é porque eu tinha feito errado. Não tava treinando, né? Pô, tinha que ser magrinho? Não, eu treino há 30 anos e tenho esse físico aqui de miojo. Não, lógico, né? Então esquece, você não treinou nada esses 30 anos, você enrolou. Né? E o cara que eu mais gosto, que fala sobre isso, é o Mário Sérgio Cortella. Né? O Mário Sérgio Cortella, ele chama isso de como chama? Coerência ética. Né? A coerência ética é você fazer o que você fala. Simplesmente isso. E ele fala que você tem que ter 3 grandezas para você se tornar uma pessoa de valor. Ela tem 3 grandezas básicas. Né? E eu adoro esse discurso do Mário Sérgio porque, cara, as pessoas que eu mais admiro, quando eu confronto com aquilo que ele fala, eu falo, tem isso. Mas às vezes a gente não tem esse raciocínio. Você não tem o raciocínio até alguém falar. Exatamente. E aí eu vi ele falando. E ele fala, como é que ele fala? Generosidade mental. Você distribui o que você sabe. Coerência ética. Você faz o que você fala. E humildade intelectual. Você sabe que você não sabe de tudo. Então, quando o Mário Sérgio falou isso, aquilo entrou na minha cabeça. Eu falei, cara, todo mundo que eu admiro absurdamente, sabe? Do começo da graduação, eu fiz durante um tempo, eu segui o professor Miguel Sruge, da urologia. Ele era chefe da urologia da escola. Hoje ele está no HC. Uhum. E sabe o que era engraçado? A gente chamava professor, doutor, ele falava, Miguel, Paulinho, pode me chamar de Miguel. Ele tem uma voz soprosa, assim, Miguel, Miguel. E aí a gente chamava de Miguel. Cara, professor titular. Cara, o Miguel, você vai ver o que é como chama quando você vai prestar concurso de livre docente, que você tem o seu currículo, tem um nome aquilo lá. Não é histórico, tem outro nome. Ai, não é histórico. Enfim, o histórico do Miguel, são esses 4 Rockwood junto aqui, assim. O cara opera, se tiver 150 países no mundo, ele opera em 151. Né? O currículo dele. O currículo dele tem um outro nome, eu não lembro o nome. Mas, cara, são esses 4 Rockwood junto aqui. É o volume 2, aliás, é a 7ª edição com a 8ª edição. Né? As duas coisas juntas. E como é que você chama ele? Miguel. Ô, Miguel. É aquele brother que você encontra no bar e fala, uma pinga pra mim e pro Miguel. Aqui, e um chapado. O Miguel, professor titular da cadeira. Cara, e assim, aí você vê essa coisa dele estar junto com os alunos dele, assim, entendendo ou praticando uma medicina que aí eu trago outra pessoa, né? Professor Antônio Carlos Lopes, que fala, medicina é beira do leito.
E é verdade, cara. E que é outra coisa que fala, faça residência, veja o doente, escute o doente, observe o doente. Em neurociência, aquele livrão azul ali, ele fala muito sobre memória, né? E por que é importante para o estudante vivenciar a experiência? Porque o sentimento é a cola da memória. Uma coisa é você olhar, pancreatite cursa com alteração das enzimas pancreáticas. Beleza, aí você pega aquele paciente que está virando da vez com dor. Como é que é aquilo? Doutor, uma dor aqui, é no peito, é nas costas. Você não sabe o que fazer, você está desesperado, porque o cara está com uma dor terrível. E ele fica, ai, minhas costas aqui. Nunca mais você esquece em dor em faixa e aumento de amilase lipase. Nunca mais. Você envolveu um sentimento, né? Nunca mais você esquece de buscar uma fibrose cística. Porque fibrose cística é raro. Cara, se tem um paciente com pancreatite, você não vai procurar. Paciente jovem com pancreatite. Porque você viu você sentiu o pânico de você não saber exatamente o que fazer na hora. Você viu o sofrimento dele. Você olhou para o seu professor e falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu quero saber o que eu tenho que fazer com isso. Que é a sensação maior do que estudar para qualquer prova, Thiago. É saber o que você tem que fazer na hora que isso é necessário. Sim. É a história quando eu estava indo para o Japão, eu estava na perna Dubai, Tóquio, 11 horas, no avião de uma empresa árabe, quando o sujeito indiano rompeu um bleb no meio do voo. E aí? É aquele caso, por favor, traga aí a maletinha de equipamentos. Não, doutor, é só essa gazinha. Tinha um brinco! Mas, cara, é só isso daqui, doutor. Eu já escutei uma história de um cabide. Tem cabide no voo? Vamos ver se tem cabide. Me dá qualquer coisa, cara. E aí? Bom, aí, graças a Deus, era um blebzinho bem pequenininho e graças a Deus a mala era uma mala que tinha alguma coisa. Sim. Né? Mas não tinha nenhuma agulha que tivesse comprimento suficiente para fazer uma punção se fosse necessário de alívio, né? E aí, cara, aí eu peguei, virei pro cara e falei assim, primeira coisa, leva esse rapaz imediatamente para classe business. Não, veja bem, eu falei assim, você quer que se eu tiver que fazer alguma coisa, fazer na frente de todo mundo? Porque você é árabe e não entende inglês direito. Ele é indiano, ele não entende nada. Aqui tem japonês, tem chinês, tem tudo. Eles vão achar que eu tô matando o paciente e você tá me ajudando. Vamos. Aí ele, não, pois não, senhor. Num inglês misturado com árabe, que era um negócio, cara, Sim. difícil. Aí fomos lá, coloquei ele assim, deixamos ele quietinho. E, faltava umas 2 horas pra gente pousar em Narita. Fui controlando clinicamente, né, ouvindo, auscultando, vendo como é que ele estava, e avisei, falei, olha, tem que ligar para o controle, tem que fazer isso, tem que ter uma equipe esperando, né? Como está sob controle, ele não está fazendo pneumotórax, mas ele está sentindo o mal-estar, né? Então, isso daí vai ter que ser feito no hospital, com asepsia, limpeza, tudo certinho, não vou precisar fazer nenhuma medida heróica aqui. E aí, nisso, cara, quando pousou o avião, desceu, parecia filme do Jaspion, assim, abriu a porta, pá! Era japonês vestido de tudo, me pega o cara, some, blum. Aí fico eu, com calhamaço de papel, assim, pra escrever, sentado lá, escrevendo. Por quê? Tem algum médico nesse voo? Opa, a sua mulher, aqui, ó. Chama ele ali. Não, e o mais engraçado é que eu tava com uma roupa assim, né? Aí o chefe de cabine, ele olhou e me falou assim, você é médico? Aí eu falei, sou. Você tem alguma identidade? Aí eu falei, pra quê? Pra provar que você é médico. Eu falei assim, você quer que eu procure identidade ou você quer que te ajude? Como é que tá a situação do paciente? Aí ele, não, me ajuda aqui. Você sabe de alguma coisa? Vem. Não pensei nem provar que é médico. Ali, cara, eu acho que se o cara falasse assim, é pai de santo, o cara, venha. Vamos tratar de cirurgiano. Vamos fazer. Nesse voo, não. É uma baita responsabilidade dos caras, né? Sim. É um baita dor de cabeça. Ô, Muzi, aí a sua formação em específico na medicina do esporte, ela foi após a ortopedia. Sim. Mas nesse ínterim aí teve o Exército Brasileiro, tá certo? Vamos falar da ordem, então, pra você entender. Então, eu fiz... Eu servi o Exército logo que eu me formei, porque eu fui chamado. Aí depois
Entre o quinto e o sexto ano, eu fiz minha primeira pós-graduação. Eu fiz uma especialização de fisiologia do exercício, que foi o que me despertou o interesse pelo esporte. Entendi. Começou aí. É que eu fiz para mim. Uhum. Mas quando eu me Você já se formei... exercita há muito tempo? Sim, Desde quantos anos? Desde os 11. Sim. Né? Perfeito. Assim, se contar treinamento desde os 11, mas minha mãe me pôs para nadar com 2 anos de idade. Então, se juntar as brincadeiras que eu fiz de 2 aos 11 também... Sim. Só que ele falar, faz 40 anos que eu faço esporte. Ó, parece contra ele mentiroso. Né? Nasceu, já estava fazendo alguma coisa? Quando eu era menino lá em Barbacena. Então, assim, sempre tem essa história. Mas vamos falar, que eu treino mesmo desde os 11 anos. Certo. Aí, eu fiz fisiologia do exercício. A pós-graduação na época era do CEF, lá na Unifesp. E, cara, foi putz, é muito legal. Mas isso é uma coisa que eu queria pra mim. Sim. Então eu fiz pra mim, porque eu queria saber do que é de negócio. Durante o exército, eu fiz uma pós-graduação de biomecânica do exercício, no HC, que era no IoT, com a equipe do professor Carazato. Okay. Aí depois do Carazato, eu entrei na residência, primeiro ano de residência. Na residência eu não fiz nada. Não, minto. Eu fiz treinamento desportivo, na Unifesp também, curso que já não tem mais. Quer dizer, faz um tempo que não tem, não sei se voltou. Né? Tá. Quem que era o responsável era o professor Antônio Carlos Gomes. Né? Aí, quando eu terminei a residência, eu terminei o R4, eu fiz R4 em traumatologia esportiva e artroscopia na Pucamp, que, aliás, Carlos Matos, beijo no teu coração, é uma pessoa que não existe na face dessa terra. Um sujeito sensacional. Né? E aí eu falei assim, poxa, eu preciso oficializar o que eu conheço. Aí eu fiz nutrologia esportiva junto com medicina esportiva. Perfeito. Quando eu terminei esses dois, o que aconteceu? Eu já tinha um consultório particular, eu já tinha muita experiência nisso. E assim, alguns professores das pós-graduações já me conheciam. E volta e meia eles me chamavam, pô, Paulo, conta isso daqui, como você vê isso, como você aquilo outro. E você sabe que eu conheci uma das minhas melhores amigas, que é a doutora Tatiana Abrão, que é endócrina, lá de Sorocaba, né? É. E aí ela falou para mim, né, a gente estava numa aula, né, e a professora estava falando, de hormônio, pré-hormônio, e não, porque isso daqui é pré-hormônio. Eu falei, não, professor, isso é hormônio, né, ele atinge receptor, a gente só tem um pré-hormônio. Aí ela falou, qual? Eu falei, T4. T4 não atinge receptor, não tem receptor de T4. Na época não se conhecia, né? Hoje a gente conhece 3 receptores para T4. Tá. Mas na época não conhecia. Então isso fazia com que o conceito do T4 não fosse hormônio, fosse um pré-hormônio. E aí eu lembro que nessa hora a Tati olhou assim para mim, brava, eu pensei, cara, será que eu falei alguma grosseria? Uhum. Porque ela é endócrina, né? Nossa senhora, esse ortopedista burro falando abobrinha de novo. Que saco. Né? Aí depois ela veio falar comigo, falou assim, olha, eu achava que você era só mais um ortopedista daqueles. Né? Mas quando você falou que o T4 ele é um pró-hormônio, eu confesso que eu vou diminuir a exigência que eu tinha de você. E a gente se tornou grandes amigos. Demos aula juntos, estudamos juntos, fizemos um curso de endocrinologia junto com o professor Lúcio Vilar. E ela sempre me ajudou muito nessa área, porque sempre que eu tive alguma dificuldade, eu pegava com Tati, o paciente está com um quadro assim, eu acho que é isso, eu estou querendo fazer isso. E aí ela arredondava para mim, me dava o que era a experiência dela, fiz isso com tantos pacientes, funcionou assim, tanto assim, se você for palestrado, espera isso. Então, sempre foi uma grande amiga, E logo depois desse período, eu já comecei a dar aula. Você abriu uma carreira acadêmica em paralelo. E eu fui convidado para dar aula na pós-graduação de medicina esportiva que eu fiz. Depois disso, né, que era na HZM, no Instituto da HZM na época. Aí depois disso, o professor Glycon me chamou para dar aula na BWS. Aí eu dei aula na HZM durante muitos anos. Eu dei aula ao mesmo tempo com umas 8 turmas de medicina esportiva. Eu passava o ano viajando no Brasil para dar aula com as turmas de medicina esportiva da HZM. HZM era Instituto HZM, era do professor... É uma instituição. Tá. Eu lembro que o responsável pela medicina esportiva era já falecido professor Marcos Brazão, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Né? Uma pessoa sensacional, tive a oportunidade de ter aula com ele, um homem maravilhoso.
Mas um ano seguinte que eu tinha me formado, a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido de uma neoplasia, né, vítima de um câncer. Se não me engano, era um câncer de pulmão. Mas um cara, nossa senhora, sensacional, fora de série. E eu já não conseguia mais. 8 viagens só para dar aula, no final de semana inteiro. Né? E aí eu fiquei dando aula para o professor Glycon e recentemente, né, o Dr. Ian, que é da Santa Casa, né, preceptor, chefe da residência de medicina esportiva da Santa Casa, ele é coordenador de uma pós-graduação de medicina esportiva no Instituto Forte. E aí ele me chamou, Paulo, me dá esses 2 temas. E lá eu dou avaliação de exames clínicos, né, e fisiculturismo, né, para justamente corrigir o que a mente dessas pessoas em relação ao conhecimento que eles acham que tem que ter hormônio. Sim, né, pelo desconhecimento exatamente, entra uma série de preconceitos. Exatamente. Então, sabe, alinhar isso, mostrar o que é o esporte, como ele é feito, o que são o que a gente chama de pitfalls, né? As coisas que vão sugar o profissional, que vão fazer bobagem. Né? Então, aliás, amanhã eu dou essa aula, né? Amanhã e depois, sábado e domingo eu dou esse curso, são 10 horas, são 20 horas, perdão, sábado e domingo. Uhum. Então a gente mais 24 médicos que estão na pós, vamos sentar e vamos falar sobre fisiculturismo das 8 da manhã até as 6 da tarde. Para médicos também. Para médicos. Isso é super importante, moço, porque é uma realidade hoje. O uso de hormônios é muito comum. E se uma pessoa normal procura um endocrinologista, um nutrólogo, às vezes ele recebe uma opinião pessoal do médico. Sim. Por desconhecimento, né? Rapaz, você vai fazer isso, vai tomar banho, não sei o quê. Não, eu acho que tem mais coisa ainda, sabe? Tem, por exemplo, ele tem uma pressão de mercado para fazer isso, sabe? Falta firmeza, o que eu percebo? Falta conhecimento para o médico com firmeza, ele sentar com o paciente e falar assim, olha, deixa eu te explicar como é que funciona. E falar o que é, porque o paciente ele vai falar, não, mas o fulano tomou, então, mas o fulano é assim, 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 assim. E você? Eu não. Então é assim, é o seguinte, você está falando de esteroide, é uma droga que age no corpo inteiro, porque um hormônio ele é um sinalizador. Vamos pegar uma coisa contrária de um hormônio do esteroide, mas que seja também um sinalizador, né? Vamos pegar, por exemplo, como é que chamava? Metotrexate. Ixi, o hormônio esteroide anabolizante, ele faz você anabolizar, tá bom? Vamos pegar um negócio ao contrário. Metotrexate. Sim. Tá? Agora, pensa o seguinte. Quem é o cara que você já ouviu falar que usa metotrexate? Aquele cara que tem aquela psoríase gravíssima, sim, óssea, que está fazendo uma artrite terrível, perdendo movimentação do cotovelo, do joelho, das mãos, enfim. Agora, você tem que dar até ácido fólico, né? O cara que toma metotrexate. Agora, pensa que você fala assim, bom, metotrexate, o sujeito acaba perdendo peso. Você tomaria para emagrecer? Não, imagina. Ué, mas por que você quer tomar o esteroide anabolizante sem ter um determinado tipo de situação? Mas você não quer tomar o metotrexate sem ter a outra. Qual é a diferença? Nenhuma. Não, mas porque aí eu vou passar... Os dois você vai passar mal. Você só tem 3 tipos de indicação na medicina. O uso, o mau uso e o abuso. O uso quando você tem a indicação naquilo que a droga foi adequada. Sim. O mau uso quando você tem o uso numa situação secundária sem ter feito a primária. E o abuso quando você não tem indicação nenhuma e vai colocar porque você quer colocar, porque quer fazer. Isso com qualquer medicação, não só com esteroide. Né? E a gente vê as 3 coisas na medicina, não só para esteroide, para medicação para dor de estômago, né? Aquele pessoal que fica sem necessidade, não tem controle dietético, e aí fica tomando inibidor de bomba o resto da vida, e aí faz aqueles cânceres de linfoma tipo MALT, que vem por causa da baixa acidez o alto pH, a baixa acidez do estômago. Né? Por quê? Não, porque é mais fácil você tomar inibidor de bomba do que você cuidar da sua alimentação. Ué, isso é um abuso. Então o sujeito ele tem que estar pronto, o médico ele tem que estar pronto para explicar para a pessoa essas diferenças. Porque a pessoa fala assim, eu não gosto de treinar,
fazer dieta, Mas eu porra, queria ter os 5% mas- de gordura, né? Então já sei, eu vou usar um esteroide anabolizante. Cara, você tá achando que esteroide é varinha mágica, Pois é. sabe? Thiago, tem médico que pensa isso. Tem endocrinologista que pensa isso. E você tem que tirar essa névoa da cara da pessoa. Por quê? Porque o sujeito que não tem, né, uma demanda física astronômica, e vou repetir, astronômica. Você está falando de um cara que treina 3 horas por dia. A primeira resposta que ele tem para o esteroide não é positiva, é negativa. A questão é que muitas vezes ele não percebe porque o esteroide ele modula coisas no físico, só que ele modula coisas no sistema nervoso central, como, por exemplo, a tua percepção de insatisfação. Por que ele faz isso e como ele faz isso? Porque ele modifica o metabolismo de percepção de beta-endorfina central. Ele modifica a função da sua amígdala. Ele te torna com mais iniciativa, mais intuitivo. Ele te torna mais hedônico. E ele faz você perceber menos desprazer à medida que ele também faz você perceber mais prazer. Ele faz as duas coisas. Então, você está lidando com uma droga que mexe do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Então, eu tenho que falar... Exato. E eu tenho que falar para esses médicos que não é assim. Que o paciente não é essa coisa tipo, eu vou tomar esteroide, eu vou ficar gigante. Porque eles acham isso mesmo. Tem médico que olha para mim e fala assim, isso daí é esteroide. Não são 30 anos de treino, não faz parte nenhuma, é só esteroide. Né? Só isso. Eu fiquei sentado assistindo Netflix. Tomando esteroide. E tomando água com sal. O que mais iria ter era fisiculturista andando na rua. Né? Ué, é a mesma coisa que fala assim, ele fez medicina porque ele é rico. Pô, mas qual que é... Peraí. Não entendi essa associação. Se eu fosse rico, primeiro que eu não tinha feito nem faculdade, eu ia ser rico. Né? Aliás, eu ia ser herdeiro, né? Que é muito legal ser herdeiro. Eu sou herdeiro. Pica das galáxias. Né? Ponto e vírgula. Né? Eu escrevo errado no meu Instagram e ninguém tem coragem de me corrigir porque eu sou rico demais. Né? É que nem a história do Marvel, né? Porque o moleque Flash sentou com o Bruce Wayne no carro e perguntou, né? E qual é o seu poder? Porque o Superman voa, a Mulher Maravilha tem um laço da verdade, Aí o Bruce Wayne virou para ele e falou assim, eu sou rico, muito rico. Meu superpoder, faço tudo. Então se a gente fosse rico, a gente ia ser herdeiro. Medicina a gente fez porque a gente gosta, cara. É essa que é a pegada. Né? Por que meu físico deu certo? Porque eu gosto disso. Eu treino independente do que está acontecendo, se é dia, se é noite, se chove, se não chove, se está nublado, se não está nublado, se é 5 da manhã, se é 5 da tarde. É o processo. Do mesmo jeito que a gente faz com medicina. E aí, o que para mim foi importante o esporte nesse tocante? Né? Que é uma coisa que eu acho que também o pessoal não entende essa coerência. Mas como você faz tanto exercício, você estuda, é um bom profissional, a mesma força que você precisa para fazer uma repetição a mais é a mesma força que você precisa para pegar uma coisa a mais e se desafiar a fazer. Sim. A característica pessoal do desafio, de aceitar o desafio, de buscar isso. Eu acho que ter essa disciplina de fazer o esporte, né, encarar aquilo como um desafio, traz também disciplina profissional, traz também você estabelecer suas metas e ir até o final. Né? Esse lado também é um pouco deixado assim, um pouco para lá, sendo que traz muitos benefícios, né? Quando a gente começa a aplicar a filosofia do esporte na vida, de ir até o final, ter os seus desafios e começar a correr atrás disso. E hoje em dia, músico, como é que está você no presente, os seus desafios de hoje? Profissionais, pessoais? Bom, eu tenho mais alguns RQEs aí que eu quero buscar. Eu acho que isso, para mim, não é para ninguém não, Thiago, para mim, sabe? É uma coisa que eu quero fazer para mim. Eu estou muito satisfeito com o meu consultório, porque eu tenho uma equipe enxuta, eu converso com a minha equipe, tenho discussão de caso, eu tenho minha esposa trabalhando comigo numa área que é complementar à minha, que é a área do transtorno alimentar. Então eu atendo muita gente que vem para o consultório e que tem um transtorno alimentar e que não está atento a isso. E dessa forma o trabalho da Roberta ela fica extremamente bem colocado assim como ela me dá um suporte gigantesco, né? E dá densidade na nossa clínica.
né? Eu tenho meu irmão trabalhando comigo e, assim, eu tenho uma situação financeira confortável, Thiago. Agora, como eu te falei, eu não sou herdeiro, não tenho pai médico, saiba, eu tenho 42 anos e nada do que você está vendo aqui está pago. Eu pago todo mês e vou pagar por alguns anos. E é E a gente está importante vendo hoje. Exatamente. Quem é que viu lá os plantões da ortopedia? Do Exatamente. R2, R3. Então, assim, para os caras que estão vendo hoje, não achem que vocês têm a obrigação de sair da residência e ter um consultório lindo, maravilhoso, pronto. Cara, eu atendi em academia R$10 a consulta médica para poder usar a academia. Sim. Não compare sua página 300, sua página 3 com a página 300 do outro. Então, sabe, e não façam as coisas que vão aparecer para vocês que te prometam resultado rápido, que em geral o resultado rápido é efeito colateral grave. Tá? Então, respeite o que é a sua formação, aprenda a atender de uma forma, né, perita o seu paciente, porque o jeito que você atende é justamente o segredo daquilo que é o teu consultório. Os pacientes, eles às vezes não vão nem procurando necessariamente pela sua habilidade técnica, mas eles vão procurando pela forma que você trata as pessoas e que ele quer ser tratado também. Sim. Né? Na época do Covid, eu tinha paciente que preferia passar em clínica médica comigo do que ir no hospital. Tinha tido uma experiência ruim e, não, eu prefiro passar aqui com você. Então, não seja esse médico da experiência ruim. Né? Pelo contrário, se você topou fazer uma coisa, faça o melhor possível. Se você topou trabalhar para um convênio, cara, atende como se fosse particular. E se for no SUS, mais ainda. Vai de gravata. Faz o teu paciente ele olhar para você e ele ter confiança de que você é o melhor médico do mundo. Porque isso faz parte do tratamento da pessoa. É assim que você vai conseguir convencê-la do que ela tem que fazer. Sabe? Parece uma exigência, parece uma falácia, mas vocês querem saber sempre o segredo, né? Então, o segredo está aqui. É engraçado isso, né? O ser humano quer o atalho, ele quer o segredo. E a gente conta o segredo, né? O problema, Thiago, é que o segredo das coisas, ele é justamente aquilo que a gente percebe que as pessoas não querem fazer, né? E se torna um segredo porque ninguém faz e esquece. Sabe? É como as pessoas que reclamam daquelas coisas que elas conquistaram. Conseguiram casar com a mulher que ama, reclamam da mulher. Conseguiram comprar o carro que gostaria. Ah, mas é caro para manter. Sabe? E essa questão de você conseguir conciliar essas coisas e perceber que isso é o que você desejou, né, faz você entender coisas como, por exemplo, sei lá, eu não sei se você é uma pessoa religiosa, né, mas eu vejo o pessoal reclamando, ai, por que Deus, por que Deus? Cara, você já parou para pensar? Se você pediu para Deus, né, sabedoria, o que Deus vai trazer para você? Vai abrir sua cabeça e enfiar a sabedoria? Não, ele vai te colocar uma situação impossível que você vai desenvolver sabedoria. Né? Você pediu para Deus recurso financeiro. Você acha que ele vai fazer o quê? Chover dinheiro na sua cabeça? Não, ele vai te dar a condição de você fazer um trabalho que você pode se matar fazendo, mas que você vai gerar conforto financeiro. Então você tem que entender que aquilo que a gente pede para nós, ele não vem como um resultado pronto. Ele vem como um meio que você vai atingir esse resultado. E é a forma de você agir, é a forma de você se comportar que vai fazer com que isso dê certo ou não. Eu diria que o segredo é o trabalho duro. Sempre. Nunca te trai. Exatamente. O trabalho duro nunca decepciona. Né? Só que o trabalho duro exige paciência. O trabalho duro exige o poder do todo santo dia. Você está lá todo santo dia fazendo com paciência e as coisas vão acontecendo magicamente, né? É a famosa sorte que as pessoas vezes falam. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Então, meu amigo, a conversa está maravilhosa, mas vamos encerrar o nosso papo. Queria agradecer a você. Queria pedir para você que está aí escutando a gente no Spotify ou vendo a gente no YouTube, para deixar o seu like, para enviar esse vídeo para uma pessoa que você sabe que vai gostar dessas informações. O Muzi abriu o cérebro dele, que é um cérebro maravilhoso. A gente viu a história de vida dele, a forma que ele pensa. E eu tenho certeza que você tirou insights bem legais aí para a sua vida.
E agradeço você, meu amigo. Se quiser deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Em primeiro lugar, pessoal, então, se você está assistindo isso daqui, lembra que o Thiago é um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso e que, portanto, ele merece a sua audiência. Então, inscreva-se, ligue as notificações, deixe o seu comentário. Se você gostou, deixe o seu like, né, para ele poder orientar o conteúdo dele para você. Segundo lugar, as minhas opiniões são de minha responsabilidade e não do Thiago. Tá? Então, se você ficou bravo com o que foi dito aqui, você tem todo o seu direito. Isso chama opinião. Graças a Deus a gente tem direito à opinião. Mas lembra, é minha, tá? Não tem nada a ver com ele. E quem sabe numa próxima a gente se vê. Eu estou nas minhas redes sociais, né? @PauloMusi no Instagram, Paulo Musi no YouTube. Tem alguma coisa no Spotify, mas a maioria tá Instagram e YouTube. A gente se vê por lá. Um beijão pra vocês no coração. Fiquem bem. Valeu, meus amigos. Um grande abraço, sempre, Thiago, e até a próxima. Tchau. Valeu, meu amigo.